Bem-vindos ao debate com os candidatos à presidência da Câmara da Guarda nas próximas eleições autárquicas de 12 de outubro. Debater para escolher. Desde o dia 22 realizamos 14 debates de todos os concelhos do Distrito da Guarda e também à Junta de Freguesia da Guarda. Mais de 50 candidatos a presidentes de Câmara de todo o Distrito passaram pelos debates organizados na Rádio Altitude. É histórico. Foi a primeira vez em 50 anos de democracia que, concelho a concelho, debatemos o Distrito na Rádio Altitude. E foi a primeira vez que todos os candidatos a presidente de Câmara do Distrito da Guarda vieram à capital do Distrito debater o presente e futuro de cada concelho. Porque o futuro do Distrito da Guarda passa por aqui, concelho a concelho, hoje estamos no auditório do Nerga para encerrar este ciclo de debates. Convosco, o diretor da Rádio Altitude e do jornal O Interior, Luís Batista Martins. Boa tarde, uma vez mais. É com muito gosto que hoje estamos aqui. Como já perceberam, percorremos o Distrito da Guarda, uma coalizão distrital nunca antes feita em termos de debater o futuro do Distrito com todos os candidatos autarcas e hoje estamos aqui para discutir o futuro da Guarda. Connosco, pela ordem sorteada, como já perceberam, temos Sérgio Costa, do PG pela Guarda, Nós Cidadãos e PPM, João Prata, do PSD, CDS e IEL, Luís Soares, pelo Chega e José Pedro Branquinho, da CDU. Ao lado temos António Montarinho, do Partido Socialista. Sejam bem-vindos todos a este debate e esperemos que seja 1h30 de acordo com a vontade de todos. Convidamos também a cabeça de lista do ADN, que, no entanto, pediu para ser substituída neste debate por não poder estar presente por motivos de ordem profissional. Não foi aceita essa recusa, digamos assim, do convite ou a substituição por outra pessoa, porque este debate é com o primeiro nome de cada candidatura. Estamos, como sabem, no Nerga e, se o Nerga é o nosso anfitrião, nada como convidar o Presidente Orlando Faísca a abrir esta sessão. Boa tarde a todas e a todos os presentes, ouvintes e aos que nos seguem nas redes sociais. Cumprimento todos os candidatos a presidente do município da Guarda e ao nosso moderador Luís Batista Martins. Este que é um debate co-organizado pelo jornal O Interior, a Rádio Altitude e o Nerga. Sejam bem-vindos à Casa do Empreendedorismo da região da Guarda. É relevante sabermos de onde vimos, mas mais importante é sabermos onde estamos, para onde queremos ir e o que temos que fazer para lá chegar. Para tal, é importante que os candidatos nos digam para onde querem ir e que propostas vão fazer para lá chegar. O futuro da Guarda também passa pelo Nerga, Associação Empresarial. Podem sempre contar com o nosso empenho. Desejo a todas e a todos um debate profícuo e esclarecedor. Obrigado pela vossa presença. Como sabem, estamos a transmitir em direto na Rádio Altitude, também em simultâneo com a Rádio Antena Livre de Gouveia e por streaming. Pode seguir-nos no Facebook da Rádio Altitude ou no Jornal Interior. Amanhã, a partir das 11 horas, repetimos este debate na íntegra em 90.9 e também no sábado, a partir das 14 horas. A partir de amanhã também teremos no YouTube da Rádio Altitude os 15 debates, este também, que poderão ver e analisar. Nas eleições autárquicas de 2021, o Movimento pela Guarda foi o vencedor com 36,2% dos votos, elegendo 3 mandatos. Em segundo lugar ficou o PSD com 33,6%,
também com 3 mandatos. O PS teve 17,9 e elegeu um vereador. O CDS-PP teve 2,6, tal como o Chega, que também teve 2,6. O Bloco de Esquerda ficou-se então pelo 1,6 e a CDU teve, há 4 anos, 1,3% dos votos. Segundo o Census de 2021, o Conselho da Guarda tem 40.126 habitantes em 2021, é constituído por 43 freguesias e, de acordo com a Pordata, em 2024 o Conselho residiam 40.046 pessoas. Neste debate e após sorteio, como sabem, irá começar por falar, e a ordem seguida será precisamente a mesma com que estão sentados, depois será de acordo com os diálogos, com as intervenções, com as perguntas que o moderador poderá colocar pela mesma ordem ou por outra qualquer ordem. Sem economia não há desenvolvimento, sem vivermos melhor todos e ganharmos mais também não. Essas são sempre as preocupações que dizem mais diretamente respeito a todas as pessoas. Por isso, a primeira parte deste debate iremos focar-nos nessas questões de ordem económico que têm a ver com a vida de cada um. Mas primeiro, gostava de perguntar a todos qual é que será a primeira medida que irão adotar se forem eleitos presidentes. Neste caso, Sérgio Costa, qual será a primeira medida que irá adotar no primeiro momento de ser eleito Presidente da Câmara da Guarda? Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, um cumprimento ao Alderga, à sua direção, a todos os corpos sociais, aos seus associados e agradecer uma vez mais a assistência destas instalações para podermos debater aqui aquilo que deve ser efetivamente o futuro pela Guarda. Um cumprimento também ao Jornal do Interior, a Rádio Altitude, para uma vez mais organizar este debate, para podermos ser naturalmente cada vez mais esclarecedores à população, aos cidadãos e eleitores, e também um cumprimento à Zero Graus, que dá todo o apoio técnico a esta iniciativa. Meu caro Luís Batista Martins, é uma pergunta boa de fazer e a resposta é simples, eu já o anunciei publicamente. Se Deus quiser, depois da minha reeleição, com maioria absoluta, como pretendo, no dia 12 de outubro, vai ser a adjudicação da variante Tijoquina, que foi chumbada essa adjudicação na última reunião de Câmara. É essa a primeira medida que a coligação PG pela Guarda irá tomar. A mesma pergunta dirijo agora ao candidato da coligação PSD-CDS-L, João Prata. A primeira medida que irá tomar se for eleito Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Muito boa tarde, Luís Batista Martins. Muito boa tarde aos meus colegas de painel, candidatos ao lugar de Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Cumprimento naturalmente todos aqueles que nos estão a escutar via internet e um cumprimento também especial e óbvio para todos os presentes, para todas as senhoras e para todos os senhores aqui presentes. Agradecer à Rádio Altitude o conjunto de debates que tem vindo a organizar. A imprensa regional precisa de mais apoio, de mais colaboração e nós vamos ter algumas soluções que gostaríamos de apresentar na altura devida. Se essa for a vontade da população da Guarda e eu for eleito Presidente da Câmara Municipal da Guarda, não é a primeira medida, Luís Batista Martins, mas é a primeira garantia que dou a todos os presentes. Eu vou trabalhar com os 7 vereadores eleitos para a Câmara Municipal da Guarda. Não vou trabalhar só com 1, com 2, com 3, com 4. Vou trabalhar com os 7 vereadores. É essa a promessa que eu faço à população da Guarda que nos ouve. Chega de desunião, basta de divisão, basta de fragilizar mais o já forte tecido social da Guarda. Depois dos erros, que a minha primeira medida, como é óbvio, como todos compreenderão e aceitarão que assim seja, e também desejam que eu o faça, é perceber e compreender a estrutura da Câmara Municipal da Guarda. A estrutura organizacional, sim. A organização dos serviços camarários, sim. Mas fundamentalmente ultrapassar
o problema que foi criado neste mandato. Nós precisamos de valorizar todos, mas todos os trabalhadores da Câmara Municipal da Guarda. Nós precisamos de saber, efetivamente, porque ainda não nos foi dito, mas pelos documentos oficiais, são cerca de 1000 trabalhadores que teremos no fim do ano, portanto, em dezembro de 2025. E nós precisamos de saber caldear, gerir os que estavam antes e os que estão agora, os que entraram agora. Nós precisamos de valorizar e nós precisamos de motivar claramente todos os trabalhadores da Câmara Municipal da Guarda. Não pode ser uma liderança de cima para baixo. Nós temos de cuidar das pessoas, nós temos de verificar bem o que é que cada uma pode contribuir. Porque tal como os senhores e as senhoras que aqui estão, não são os trabalhadores da Guarda, da Câmara Municipal da Guarda, como cada um de vós, não são apenas votantes, são cidadãos de pleno direito e que vão ajudar a construir as melhores políticas. Candidato Luís Soares do Chega, a primeira pergunta: qual é que é a primeira medida que vai tomar se for eleito Presidente da Câmara? Ora, muito boa tarde a todos. Agradeço a iniciativa da Rádio Altitude para este grande debate que espero que seja esclarecedor, principalmente das medidas, porque são as mais importantes do meu ponto de vista, é o que o Chega se propõe para valorizar e inverter este processo de declínio que a Guarda temos assistido nestes últimos 50 anos. Nós estamos no fundo de um poço que temos vindo a cavar nestes 50 anos. E então eu diria que eu não tenho uma medida, são 6 medidas principais que vão avançar em simultâneo. Depois já falaremos sobre as 6, mas há alguma que queira destacar? Não há nenhuma especial em destacar. Há 2 muito importantes que reputo fundamentais para que se inverta efetivamente este processo em que nós estamos, que é o tal declínio acentuado em que a Guarda está. Nós temos números tremendos que nos elucidam em que situação a Guarda se encontra. O Instituto Politécnico da Guarda, que foi príncipe há muitos anos e agora é um príncipe moribundo. Isto é um indicador tremendo, que é, na primeira fase entraram 200 e alguns alunos, numa segunda fase 100 e poucos. Foram menos que em Porto Alegre, menos ainda que Castelo Branco. Eu comparo-me efetivamente com esta orla raiana em que nós nos inserimos, muito menos que Bragança. Isto é o que com que todos nós nos defrontamos. Como é que nós vamos inverter este processo? Enfim, penso que nós temos algumas medidas que serão fundamentais para que efetivamente isto possa acontecer. Posso enunciar 2, uma delas até foi de alguma forma gozada pelo Ricardo Araújo Piadolas, num programa que efetivamente ele se propõe gozar com quem trabalha. Eu trabalho e não gosto de gozem comigo, nem ninguém. Peço desculpa aqui pela minha rouquidão, não é do tabaco, que eu já não fumo há muitos anos. Aliás, nunca fumei verdadeiramente. Mas, efetivamente, é triste que existam estações de televisão que se prestem a que haja programas em que as pessoas assumem, neste programa, é o título dele, que é gozar com quem trabalha. Ele, se viesse a respirar o nosso ar puro aqui à Guarda, de certeza que despoluía aquele cérebro poluído pelos ares de Lisboa e ele, em vez de gozar com quem trabalha, passaria a gozar com quem não trabalha. Vamos avançar? Depois já terá mais oportunidade de dizer quais são essas 6 medidas. Agora passamos ao José Branquinho, candidato pela CDU. Qual é que seria a medida mais urgente, a imediata, que viria a tomar-se se for eleito Presidente da Câmara no dia 12? Muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao auditório, aos companheiros que são candidatos a presidir a Câmara da Guarda, queria agradecer ao interior e à Rádio Altitude desta organização e queria agradecer naturalmente ao NERGA e à pessoa do Sr. Presidente, Jair Faísca, a possibilidade de nos ceder as instalações para fazer este debate tão importante.
Em relação às opções que são necessárias tomar e decisões que é preciso tomar, a CDU tem propostas concretas: saúde, educação, habitação, mobilidade, mas há uma que é fundamental neste território, que é o déficit demográfico. Portanto, nós temos um déficit demográfico, é preciso estudá-lo, sozinhos não vamos lá, mas é preciso pensar nele e estruturar medidas para o futuro, para o combater, senão vamos todos desistir. Todos os candidatos que aqui estamos vamos desistir porque vamos acabar por perder. Olhou para o distrito, com certeza, eu tenho aqui dados, a Guarda foi a que perdeu menos, a cidade e as restantes 42 freguesias, tirando a freguesia da cidade, mas depois temos aqui concelhos, que é uma barbaridade e é preciso pensar nisto. E isto não se faz só com as decisões do município, faz também com uma política de coesão verdadeira do Governo Central, que aposte neste território e que o dote de medidas que nós possamos capazes de realizar, os autarcas que forem eleitos nos órgãos respectivos de cada autarquia. António Monteirinho, a mesma pergunta, é o candidato do Partido Socialista. Se no dia 12 for eleito, qual é a primeira opção, a primeira medida que tomará como Presidente da Câmara? Antes de mais, boa tarde a todos os presentes, boa tarde também para os candidatos, cumprimentá-los, saudá-los, saudar também e cumprimentar esta organização, o NERG, o Jornal do Interior e a Rádio Altitude. A primeira medida do Partido Socialista é a educação. E porquê é que é a educação? A base do desenvolvimento de uma sociedade assenta na educação. E a nossa proposta na educação vai em duas medidas essenciais. A primeira, nós temos de ter uma escola a tempo inteiro. E essa escola a tempo inteiro tem a ver com o alargamento do período do horário das nossas escolas e da interrupção letiva. Nós queremos que todos aqueles que têm um horário diferenciado possam deixar os seus alunos, possam deixar os seus filhos a tempo e horas na escola, num período alargado, desde as 7h30 até às 7h30 da tarde. Esta é a nossa primeira medida. Queria-vos deixar esta mensagem na área da educação. Já vos disse e já vos transmiti e tenho dito em todo o lado. A educação é para nós a pedra angular do desenvolvimento. E por isso mesmo nós teremos a educação como o nosso foco. Desde a escola primária, desde a creche até ao ensino superior. Não nos podemos esquecer do relacionamento que tem que haver com o ensino politécnico. O ensino politécnico é muito importante na nossa cidade e para isso mesmo nós tomaremos medidas para apoiar o ensino politécnico. E uma das medidas que nós vamos tomar está relacionada com a Escola Superior de Saúde. Nós precisamos dessa escola na nossa cidade, nós precisamos dessa escola no nosso território. É uma área essencial que tem tido muito desenvolvimento a nível nacional. E nós precisamos ter essa escola para aumentar o número de alunos. Depois também transmitir-vos que é uma medida de igualdade social, que é termos a possibilidade de todos os alunos, de todos os escalões, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, terem refeições sem custos adicionais para as famílias. Nós estamos a falar destas duas medidas na educação. Mas há uma medida essencial e essa é a primeira que nós vamos tomar. Quando for a tomada de posse e eu for eleito Presidente da Câmara Municipal da Guarda, o meu discurso é um discurso conciliador, é um discurso voltado para a união da Guarda. Só com essa união nós conseguimos fazer avançar a Guarda. E é isso que nós entendemos. Mas também será, com toda a certeza, posicionar a Guarda onde ela tem que estar. E ela tem que estar a ser um motor do desenvolvimento da região do interior e da região centro. E para isso é preciso assumir a capitalidade da Guarda. Nunca mais a Guarda voltará a ficar parada. A Guarda irá no sentido de avançar com estas medidas. Obrigado aos 5 candidatos. O debate está aberto. Obviamente que todos gostamos de ser aplaudidos, mas eu ia-vos pedir
que tivéssemos algum recato, por forma a que eu sei que às vezes apetece aplaudir, especialmente quando ouvimos as coisas de que mais apreciamos, independentemente de quem as diga, mas eu pedia algum recato no sentido de não haver tantas manifestações de apoio e espero que compreendam, porque obviamente isso implicará desconcentração de quem estiver a falar, mais ruído, para quem está a ouvir em casa e eventualmente não ouvir bem. Eu acho ótimo que batam palmas, acho ótimo que intervenham, desde que não seja de forma exagerada, desde que seja com um som no mínimo, mas pedia-vos apenas esse favor, porque de facto, senão não contribuímos para que haja uma mensagem fluida e rápida. O candidato João Plata, não sei o que queria dizer. Eu suponho que sim. Vamos continuar. Como é óbvio, eu vou pedir à mesa para voltar a pormos o tempo, porque vejo que as pessoas têm alguma curiosidade por causa desta diferença de tempos que cada um possa ocupar. Não analisem, por favor, pelo facto do candidato A ou B estar por debaixo da sigla contrária, como já expliquei no início, os tempos estão ali e assim todos poderão saber os tempos já gastos por cada um dos candidatos, que parece-me mais justo para todos. Voltamos à economia, porque sem economia não há desenvolvimento, por isso pergunto a todos, e a partir de agora a ordem deixa de ser a ordem inicial, é a ordem que seja, que o moderador decidir. Eu gostava de saber, e acredito que todos vocês gostassem de saber, quais são as principais propostas para o desenvolvimento económico do Conselho da Guarda. Não nos podemos esquecer que o Conselho da Guarda tem apenas 4% de desemprego, o apenas é meu, porque de facto vivemos uma situação oficialmente próxima do pleno emprego. Temos que recordar que o município anunciou nomeadamente a expansão da 4ª fase da PLIA, com mais 36 lotes para as mais diversas atividades. E temos que voltar, obviamente, a andar de comboio. Temos de novo a linha da Beira Alta, que reabriu em toda a sua extensão e que é essencial, por exemplo, para o Porto Seco. Estas são as questões que vos deixo. Começava por Sérgio Costa. Muito obrigado. Bom, eu aproveito para cumprimentar, que há pouco não o fiz, os meus colegas opositores de debate, e espero que seja efetivamente um debate com elevação, aquilo que todos nós, os que aqui estão e os que assistem lá em casa, assim também o desejam. Meu caro Luís Batista Martins, a economia tem que ocupar efetivamente uma grande parte do nosso tempo, mas sempre em estreita articulação com aqueles que são os players do setor, nomeadamente com o NERGA, com o Politécnico da Guarda e outras associações, outras instituições. E há aqui um triângulo que deve efetivamente existir nessa matéria. E um triângulo que fala emprego, habitação e atração de pessoas. Vamos começar pela demografia. 2022 para 2023, a Guarda viu inverter a pirâmide demográfica do nosso concelho. Pela primeira vez, desde 2001, a Guarda cresceu ligeiramente, mas cresceu. É um bom sinal. É um sinal que toda a sociedade guardense, a esfera pública, a esfera privada, as empresas, todos os 40 mil cidadãos certamente contribuíram para isso. Mas conseguimos atingir em 2022 o ponto de inflação para que possam ter efetivamente aumentado algumas pessoas. São algumas dezenas de pessoas, mas é um ponto muito importante que nos faz continuar a caminhar no futuro. E este triângulo que eu falava é o emprego, a habitação acessível e a atração de pessoas, conforme eu referia. Nós, neste mandato, já conseguimos a criação de 1.600 postos de trabalho de uma forma efetiva. Para que não haja dúvidas, e queremos continuar a trabalhar nesse sentido. E para que não haja dúvidas, estamos a falar em investimento público e privado, estamos a falar da UEPS, estamos a falar do novo hospital, da nova fábrica da Coffee Cab, a área empresarial da Quinta Nova, a fábrica da J3LP aqui no Parque Industrial, a reativação da fábrica de ovos do Vale do Mondego, também o investimento no Porto Seco, a ampliação da plataforma logística, com o potencial de 360 postos. Esse investimento que nós fizemos, a área empresarial que nós queremos criar também no mercado municipal e, naturalmente, a UEPS da GNR. Estamos a falar só com a intervenção, com a ação direta do município da Guarda, temos estes números. É claro que
certamente que houve mais criação de postos de trabalho, mais criação de emprego das pequenas, das microempresas. Mas estes foram os números que tiveram a intervenção do município. Mas, para que as empresas se instalem na Guarda, para que as empresas que cá estão possam aumentar o seu volume de negócios, as suas instalações, criar mais riquezas, para empregar mais pessoas, é preciso atrair essas pessoas. E nós, para atrairmos essas pessoas, temos que saber vender, no bom sentido, a qualidade de vida que nós temos na Guarda, a oferta da habitação, que é fundamental para captarmos pessoas, e, naturalmente, incentivos fiscais. Mas para que as pessoas venham para a Guarda, é preciso habitação. O problema da habitação é transversal de norte a sul do país. Não é só um problema da Guarda. E por isso é que nós trabalhamos muito, arduamente, ao longo destes 4 anos, para fazermos o caminho da criação de habitação acessível e social. Estão neste momento em curso, ou em projeto, mas com as candidaturas já aprovadas, 177 habitações. Habitações acessíveis e sociais. E com as candidaturas que estão feitas, e com os estudos prévios que temos feito, nós queremos chegar às 450 habitações, porque vai haver oportunidade para isso, vai haver financiamento para isso, através do Banco Europeu de Investimento, porque haverá já mais vida para além do PRR, e isso é fundamental para nós podermos trabalhar cada vez mais neste triângulo: emprego, pessoas e habitação. João Brata, o desenvolvimento económico é obviamente essencial. Ouvimos muitas vezes falar de atração de empresas, da necessidade de fixar os jovens. Como é que se pode fazer tudo isto, considerando nomeadamente os parâmetros que eu referi atrás, o Porto Seco, o aumento de haver mais lotes na nova fase de expansão da PLIA, etc. Vocês, a candidatura do PSD, CDS e ele, o que é que propõem mais para ser diferente? Sim? Sim. Já está. Os microfones vão ficar sempre ligados. Pois, ok. Então é assim. Eu interrompi o Luís Batista e peço desculpa por esse facto. E pedia que não contassem o tempo, que eu não estou ainda a responder à pergunta. Peço desculpa. Eu vou corresponder ao pedido. Não, pronto, eles não deixam cortar o tempo, podem continuar a contar o tempo. Mas pedir o seguinte, Luís, eu na sua sequência... No final haverá tempo para tudo, não há problema. Não há problema nenhum, mas aceito o pedido aqui feito por estes cidadãos, que merecem também o respeito, podem continuar a contar o tempo. Mas, Luís, eu ia interrompê-lo há pouco, aliás, levantei o dedo, estou habituado a essa questão, dizer o seguinte: peço, para corresponder ao pedido do Luís, que as pessoas que estão aqui, que possam gostar mais ou menos daquilo que eu disser, nem me apupem, nem batam palmas, para que lá fora possa escutar melhor. Peço isso às pessoas que aqui estão, possam gostar mais ou menos do que eu disse, faça o favor. O que é que a vossa candidatura propõe, então, bem, Luís, para o desenvolvimento económico, nomeadamente? Primeiro lugar, o saldo populacional, infelizmente, não é bom para nós, Guarda. Tal como foi mencionado pelo meu colega José Pedro Branquinho, e se repararmos os números, entre 22 e 24, 2022-24, o saldo é negativo de 91 pessoas, ainda que 30 e poucas pessoas mais no ano 2024. Em relação ao número de alunos, também houve uma redução de quase 150 alunos entre 2022 e 2024. Eu não vou cometer a indelicadeza de dizer que a responsabilidade é apenas do Executivo que está neste momento. Não cometo essa indelicadeza. O assunto é mais fundo e é mais grave. E é bem mais amplo destas conversas de jogo ping-pong, este é que foi o culpado, este é que não foi o culpado. Mas aqui quero dizer, passando a responder à sua pergunta, Luís Batista Martins, que, em primeiro lugar, ouvimos esta conversa dos 1.600 empregos criados, já em 2 debates anteriores. E não vou ser eu a desmontar esta irrealidade, esta mistificação, porque uma boa parte destes postos de trabalho são futuro, são amanhã ou depois da amanhã, ou sabe-se lá quando. Quando nestes 4 anos houve placares a dizer que se ia fazer isto e aquilo, e chegamos ao fim, palavra dada, foi palavra desonrada, vamos ver o futuro que nos reserva. Em relação à economia, estou inteiramente de acordo consigo, Luís Batista Martins. É fundamental a cidade não depender apenas dos serviços públicos, dos serviços que a Câmara arranja e dos serviços públicos do Estado. Não, nós temos de depender da iniciativa privada, porque é a iniciativa privada que gera empregos.
E com empregos criados e com o aprofundamento de mais setores de atividade, nós conseguimos realmente fixar pessoas e conseguimos fazer girar a economia. E depois a habitação vai surgir, a melhor educação vai surgir, a melhor cultura vai surgir, o melhor desporto, a melhor ação social. Porque é a dinâmica da sociedade de desenvolvimento e é a dinâmica daquilo que nós temos enquanto sociedade ocidental. É isso que nos mostram quem soube fazer bem. E aqui, meus caros e minhas caras, não precisamos de ir muito longe. Nós temos aqui a 50 quilómetros daqui uma boa experiência. Nós temos mais acima outra boa experiência, passo a dizer, Fundão é uma boa experiência de atratividade de investimento. Braga é outro bom sítio onde se pode investir. Eu quero aprender com essas pessoas. E por isso nós temos no programa Luís Batista Martins o programa Investe Guarda. O programa Investe Guarda é um chapéu que vai servir para muitas iniciativas. E se for preciso ir buscar profissionais fora da Câmara ou trabalhar com os funcionários da Câmara, como eu há pouco disse, porque é preciso pô-los connosco, com os políticos em unidade, nós devemos fazê-lo. Portanto, o programa Investe Guarda vai ser a base do nosso trabalho. Este programa tem a ver também com a questão da fiscalidade e tem a ver também com o custo dos terrenos. E tem a ver com a capacidade de atrair outras empresas e aproveitar o know-how, o conhecimento, a expertise daqueles que são os nossos empresários, obviamente contando com o NERGA, mas não só com o NERGA. Há empresas grandes e pequenas na nossa cidade que nós temos que chamar a um Conselho Estratégico para o desenvolvimento da Guarda. Nós temos que ouvir quem sabe e quem está no dia-a-dia a trabalhar. É com essas pessoas que a Câmara tem que saber fazer as coisas e engendrar as melhores soluções. Não é acabar com atividades. A FIT acabou-se. A FIT era ou não era boa? Era uma solução, era uma oportunidade de negócio, era um conhecimento, era uma maneira de darmos a conhecer a nossa terra. E esse setor também é importante. Já vamos lá. Luís Soares, por favor. Falaram aqui no mercado municipal. Temos que avançar, temos que ter equilíbrio no tempo de intervenção. O João Prata já terá a oportunidade de explicar outros pontos. Peço desculpa. Luís Soares, em relação ao desenvolvimento económico, como é que vão atrair empresas? O que é que propõe? Eu há bocadinho acho que cumprimentei toda a gente, menos aqui os meus colegas de painel, aproveito para os cumprimentar agora. É assim, há um programa, já não sei bem em qual televisão, mas que o título é este, Tudo é Economia. Não é tudo economia, mas há duas variáveis fundamentais na vida de uma sociedade, a economia e a saúde. A economia são empresas, as empresas são empregos, e empregos que se querem de qualidade. O que nós temos em Portugal e principalmente no interior, não é salários que nós temos esmolas. E nós, para não termos esmolas e efetivamente termos salários, temos de ter uma economia vibrante, capacitada, de alto valor acrescentado. Isso consegue-se como? Na minha perspectiva, consegue-se conseguindo um outro fator, outra variável que é definitivamente decisiva para que isso possa acontecer. E neste desígnio, eu procurei internacionalmente uma solução para isto. E eu posso anunciar que na minha candidatura existe um luso-israelita que já fez trabalho na promoção da nossa cidade junto do Estado de Israel, nomeadamente junto de duas universidades. A Universidade Hebraica de Tel Aviv e a Universidade de Jerusalém. Ele veio recentemente de Israel com a boa notícia que havia, e entendes porquê, havia boas perspectivas de nós conseguirmos criar aqui a melhor universidade do país. Eu tenho esse sonho. Luther King disse em inglês há muitos anos, I have a dream. Eu tenho esse sonho. Eu estou neste projeto e neste combate com esta idade, na perspectiva de criar futuro para a minha filha, para todos os nossos filhos, para a minha filha especial, peço desculpa mais uma vez, porque ela gosta muito desta terra e quer por aqui ficar. Nós tivermos uma universidade de categoria mundial, que é para isso que nós apontamos, é esse o nosso desafio, é esse o caminho que está a ser dado, nós conseguimos efetivamente diferenciarmos a cidade neste aspecto. Quando me falaram no que é decisivo, o que eu penso que é decisivo para mobilizarmos uma economia de qualidade, é pelo ensino que temos que começar. Não sei se já deram conta que o Dr. Eli Fischer
fez um videozinho, o senhor tem 80 anos, fez com a ajuda artificial esse videozinho, e deu a visão que ele tem, que é também a minha. É isto que temos muito discutido, este tema, o tema do desenvolvimento e o que a cidade da Guarda pode ser, com o apoio de gente, infelizmente, muito mais capacitada que nós. Nós estamos a falar de universidades que têm prémios nobres que o Estado português, ou melhor, a nossa nação em 900 anos só conseguiu 2. Estamos a falar de mais de 10 prémios nobres que essas duas universidades têm. Obrigado, Luís Soares. Vamos agora ouvir o José Branquinho em relação a precisamente o desenvolvimento económico e o que é que, na sua ótica, pode ser feito para atrair mais empresas, mais investimento, porque já abordou esse assunto na sua primeira intervenção. Como é que se pode criar, então, mais riqueza na Guarda? Bom, então vamos lá às medidas. Bom, em relação ao emprego, o Sérgio tem razão. Na variável anual, o desemprego diminuiu, mas na variável mensal já subiu um bocadinho. Pode ter a ver com, exatamente, pode ter a ver aqui com razões que são conhecidas de ambos. Em relação ainda à perda de população, que acho que isto é um dado importante, eu já lá vou, porque como é que vamos fixar? Como é que vamos tentar fixar? A Guarda perdeu, grosso modo, cerca de 2.000 pessoas, mas entraram quase 1.600 imigrantes. Há aqui uma tendência para hostilizar os imigrantes. Bem, se não fosse esta entrada, era um pesadelo. Nós temos que ter uma cidade de inclusão, de boa recepção e de partilha. Temos que ter uma cidade que realmente todos cá cabem, sem exceção, porque precisamos deles. Atenção, não é por caridade, é porque precisamos deles. Depois, medidas concretas. Nós temos muitos problemas, não são exclusivos da cidade e das freguesias que a compõem. São problemas estruturais que se agravam mais na nossa região. Se agravam mais na região, tem que ser com medidas de discriminação positiva para este território, para esta região. Se não for assim, volto a dizer, nós podemos andar aqui todos a caminhar, a rezar, a pedir não sei o quê, e não vamos lá. Precisamos de medidas estruturais e elas têm que ser com a ajuda do Governo Central. As autarquias têm um papel importante, a autarquia da Capital Distrito tem um papel importante, mas são necessárias medidas de coesão que até agora ainda não foram tomadas. Em relação às infraestruturas, nós temos infraestruturas, é positivo o apoio, é positivo a abertura da linha da Beira Alta, embora 41 meses é muito tempo. É muito tempo. A Guarda tem, do ponto de vista territorial, é central. Tem 2 eixos rodoviários essenciais. Linha da Beira Baixa, linha da Beira Alta. Tem 2 eixos rodoviários centrais, A25, A23. Tem a fronteira mais importante com a Europa, Vila Formoso. E tem que tirar mais partido disso. Os tradicionais candidatos que vencem as eleições e as diversas gestões deste município têm que tirar mais partido desta centralidade neste território. Pronto, jovens. Eu também tenho filhos, os que estarão aqui presentes têm filhos. E como é que os nossos filhos... Aqui há uns anos estávamos a fazer uma discussão sobre o Politécnico e eu recordo-me dizer, uma célebre senhora aqui da Guarda, não estejam a fazer o Politécnico para os filhos dos outros. Porque, para os filhos dos outros. Façam um Politécnico com qualidade, com competências, com capacidade no mercado de trabalho. E nós hoje temos a ver que fraquejamos nesse aspecto. Eu não estou a dizer que é da responsabilidade, são mais uma vez motivos estruturais. Mas a verdade é que temos que ter atenção a isto. Porque é que o nosso Politécnico não chama para aqui pessoas? Porque é que o nosso Politécnico continua a dar emprego em caixas de supermercado e não efetivamente a pessoas que ali tiraram a sua formação, não é? A minha filha foi estudar, tirou um curso e acabou o curso, tinha emprego. Concorreu para 3 empregos e ficou colocada nos 3 empregos e escolheu para aquele que quer. Portanto, nós temos que, e também temos que ter aqui na nossa cidade, chamar jovens com qualidade e não só com o chapéu dos partidos. Jovens com qualidade, seja na área da saúde, da educação, da justiça e outras, porque esse, com certeza, o que ganhar vai ter, com certeza, muito sucesso porque ganhou. Mas os que ficarem na oposição também têm um papel importante, dar contributos essenciais para este desenvolvimento. Jovens, por exemplo, como é que nós podemos atrair para aqui jovens? A minha filha vive em Lisboa há 7 anos, trabalha há 7 anos, não, desculpem, trabalha há 2 anos e meio, não tem carro. Portanto, uma política de mobilidade como deve ser, ainda não temos. É a responsabilidade só do município? Não, mas é muita do município também. Depois, jovens até 35 anos, posso chamar para cá. Os nómadas digitais já vimos que não funcionou. Essa medida não funcionou. Os jovens para viverem aqui têm que ter qualidade de vida. Como é que está a qualidade de vida? Com habitação,
como deve ser com saúde, como deve ser com educação, com projetos universitários, como deve ser no Politécnico, porque é possível, na área da energia, na área da revitalização da nossa floresta, é possível na área da educação, também nos problemas que temos nos jovens que estão a aparecer agora. Portanto, é possível fazer isso. Depois, questões de mobilidade, habitação, saúde, continuar a investir na saúde porque ela é fundamental, continuar a investir na educação, um plano de mobilidade que realmente capite e traga para aqui esses jovens todos, ou pelo menos uma parte substancial deles, porque isto é uma competição e nós estamos, nesta competição, nós estamos cá em baixo. António Montarinho. E isto não é só economia também. O que é que o Partido Socialista propõe, porventura diferente, para que o ciclo futuro seja mais positivo? Bom, inicialmente aquilo que é preciso fazer é qual é a função de Presidente da Câmara. E o nosso entender do Partido Socialista, e o meu entender, a função de Presidente da Câmara é aquele que vende a cidade da Guarda. É aquele que vai aos locais e vai procurar os investidores. É aquele que sabe onde é que estão as linhas de financiamento. É aquele que procura atrair todos aqueles que têm a hipótese de decidir que aqui na Guarda existe o melhor contexto para fazer esse investimento. Essa tem que ser a estratégia e tem que começar por aí. Esse é o primeiro plano e essa deve ser a função de um Presidente de Câmara. O segundo plano passa por nós termos uma coisa única no país. E neste momento nós temos dificuldade em apresentar. Nós temos um Porto Seco. O Porto Seco é pedra angular do desenvolvimento da Guarda. E é aí que nós temos que assentar a nossa estratégia de desenvolvimento. Por muito que se discuta que é só contentores ou deixa de ser contentores, é único no país. E, portanto, é isso que nós temos que assentar a nossa estratégia de desenvolvimento. Como? Criando as infraestruturas necessárias para que o Porto Seco possa se concretizar. E a primeira medida que é preciso tomar é a variante dos galegos. No auge do Porto Seco prevêem 50 mil caminhões a passar na nossa cidade. Se nós não tivermos uma infraestrutura preparada para fazer passar esses caminhões, teremos dificuldade em ter uma mobilidade certa. A segunda medida que é preciso tomar é procurar os investidores. Nós temos duas posições para ter. A primeira é esperar sentados, à espera que os investidores procurem a Guarda. E aquilo que acontece, na maior parte das vezes, se nós olharmos para as cervejeiras que disseram que iam investir na Guarda, aquilo que aconteceu é que não investiram. E, portanto, passaram-se 4 anos e não houve investimento. Aquilo que eu acho que é preciso fazer, e acho que deve ser essa a função de um Presidente, é saber quais são os investidores importantes para concretizar esta ideia do desenvolvimento em termos logísticos para a Guarda. E é por aí que nós temos que começar. A segunda ideia é concretizarmos as medidas necessárias para que a Guarda seja um polo de atratividade, em termos económicos, mas também em termos educacionais, em termos de habitação. Por isso mesmo, as nossas medidas assentam principalmente naquelas que eu mais tarde vou apresentar. Educação, habitação, saúde, desenvolvimento económico e mobilidade. A mobilidade é muito importante na nossa cidade. Não há medidas, para além dos transportes públicos, que praticamente não desempenham ou não estão adequados àquilo que são as necessidades da nossa população. Aquilo que nós precisamos é, com toda a certeza, um plano de mobilidade para a nossa cidade. E esse plano de mobilidade deve assentar essencialmente na ligação da parte baixa da cidade e na ligação da parte alta. Por isso, o nosso programa prevê o Metrobus, para ligar a parte baixa à parte alta da cidade. Mas como temos uma urologia acentuada na nossa cidade e cada vez temos mais pessoas idosas, nós precisamos de modernizar a nossa cidade. E aqui também assenta a mobilidade. Nós temos que criar escadas rolantes, nós temos que criar elevadores, nós temos que criar pontes. Uma das estratégias da União Europeia passa por investimentos na área da mobilidade. Nós sabemos que este quadro financeiro, que vai terminar em 2030, é um quadro, pode ser o último quadro financeiro. E aí o que é que nós precisamos? De aproveitar e ter um plano de mobilidade sério para a nossa cidade. Nós não podemos continuar a ter uma cidade de idosos, de jovens, que têm dificuldade em deslocar-se na nossa cidade. Nós olhamos para algumas cidades que estão à nossa volta e vemos planos de mobilidade concretizados, acessíveis e que fazem com que as cidades sejam atrativas. A Guarda precisa disso, mas precisa essencialmente de uma dinâmica económica. E essa dinâmica económica passa pelo investimento. E o investimento é trazermos investidores, mas também o investimento público. É preciso nós
sermos capazes de os decisores políticos poderem olhar para a nossa cidade, para os projetos que lhes são apresentados, para poderem fazer e concretizar investimentos fundamentais para alavancar a nossa economia. Obrigado, António Monteirinho. O turismo em Portugal é um setor vital para a economia, atraindo visitantes de todo o mundo. Aliás, a contribuição do turismo para o PIB em Portugal era de 19,1 em 2024, com a previsão de atingir 22,6 em 2025, ou seja, neste momento, um quinto daquilo que produzimos em Portugal, um quinto da riqueza que se produz em Portugal já vem do turismo. Aparentemente não se nota muito esse aproveitamento na Guarda, ainda que tenhamos em 87.062 dormidas em 2027 e tínhamos subido para 97.185 em 2024. Eu pergunto a Sérgio Costa o que é que vai fazer, o que é que pode fazer para aproveitar mais e melhor a natureza, o património, os passadiços. Um centro histórico continua a ser um diamante por lapidar e, se ganhar as próximas eleições, como é que vão ser os próximos 4 anos, nomeadamente no que concerne ao centro histórico? Deixe-me começar, o Carlos Batista Martins, pelos números. De 2021 para cá, quase que duplicaram o número de dormidas no Conselho da Guarda. E isso é naturalmente um dado de muita relevância para a nossa economia. Mas para que este número possa aumentar mais ainda, é fundamental existirem mais unidades hoteleiras na nossa cidade, no nosso concelho. Já tivemos, ao longo destes anos, vários exemplos de pequenas unidades hoteleiras, alojamentos locais, espalhados um pouco pela cidade e pelo concelho. São boas notícias, são bons investimentos, mas é preciso muito mais do que isso. Podemos falar aqui no Hotel Turismo. Certamente que depois do dia 12 de outubro, a situação do Hotel Turismo, porque estamos em período de campanha eleitoral e eu percebo que o Governo da República não queira falar sobre isso, naturalmente, e é bom que tenha um recato nessa matéria, mas depois do dia 12 de outubro esse assunto ficará, esperamos todos nós, devidamente resolvido, tendo em conta as declarações recentes da tutela, mas é esta aposta a primeira que nós temos que fazer também, puxar por mais investimentos hoteleiros no nosso concelho, na nossa cidade. Os passadiços de Mondego são, sem dúvida alguma, neste momento, uma das maiores atrações ao nível turístico no nosso concelho. Tal como o turismo de natureza. Estão todos englobados, digamos assim. Mas aquele caminho que nós estamos a fazer, e queremos continuar a fazer, é para atrair mais pessoas, sejam as pessoas que venham aos passadiços de Mondego, e que possam ficar mais tempo no território, que não seja só um dia, mas que seja um fim de semana ou que seja 3 dias. É importante criar mais pontos de atração na nossa cidade. Nós já criámos a bilhética integrada. Todas as pessoas que vêm aos passadiços de Mondego já têm a oferta de um bilhete para entrada na Sé Catedral. Mas vamos alargar essa bilhética integrada à Torre dos Ferreiros, ao Museu da Guarda. Mas temos que fazer mais ainda. É claro que temos um teatro municipal, que é também um ponto de atração da nossa cidade, ou os equipamentos desportivos. O Centro Histórico da Guarda, nós apresentámos no passado dia 1 de maio o plano de revitalização. O Centro Histórico precisa de 3 coisas muito importantes. E essas 3 coisas serão conducentes a que o Centro Histórico seja mais atrativo e seja ponto de visitação para o nosso território. Vamos começar pela habitação. Nós temos em concurso 62 fogos habitacionais no Centro Histórico. Com o investimento que fizemos ao longo destes 4 anos na aquisição de imóveis, candidatámos ao PRR e essas obras, esses apartamentos estão em concurso. E por isso a habitação é um dos pilares muito importantes. Outro pilar tem a ver com os serviços públicos e privados. Fizemos questão de colocar no Centro Histórico os serviços da APAL, das águas públicas em altitude, tal como os serviços da Divisão de Ambiente, tal como os serviços da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que se vão deslocar para o Centro Histórico, bem como a colocação das sedes de algumas associações de índole privado no Centro Histórico. E este é o caminho. E mais serviços públicos têm que ser colocados no nosso território para podermos repovoar, digamos assim, com pessoas e com serviços o nosso Centro Histórico. Mas há outro pilar fundamental neste plano de revitalização do Centro Histórico. Tem a ver com equipamentos ao nível da cultura. Vamos começar pelo Museu dos Sabores, que na última reunião de Câmara foi aprovado, por unanimidade dos presentes, para ali podermos criar esse polo de atração de pessoas
para o centro histórico, será na Praça Velha, naquelas casas que estão devolutas, e é uma obra que certamente irá ter o seu início, depois de concluídos todos estes processos concursais, no início do próximo ano. Mas estamos a fazer os projetos da Casa das Artes, nas traseiras dos balcões, onde foi o antigo teatrinho dos bombeiros, ou a Casa dos Escritores, onde habitou Augusto Gil, ou uma grande âncora que a Guarda terá no futuro, com a área que nós adquirimos, 2.500 metros quadrados de área útil, em plena judiaria, para ali podermos construir o Centro Interpretativo das Judiarias de Portugal, que já apresentámos publicamente o estudo prévio elaborado pelo arquiteto Gonçalo Birne, tal como um outro projeto e que nós ambicionamos e que está no nosso programa, que é o Centro de Interpretação das Catedrais de Portugal. São equipamentos inovadores que não existem no país, para que as pessoas possam vir à Guarda, olhar à nossa história, à história de toda a região, e assim, desta forma, nós podemos captar mais pessoas para o nosso território. É claro que este círculo que eu acabei, este triângulo que eu acabei de referenciar, não se esgota aqui. E todas as propostas que sejam conducentes à maior atratividade no centro histórico, o mesmo diz, é atrair pessoas para a Guarda, é importante. E por isso, no nosso programa eleitoral consta também que é a candidatura do Centro Histórico da Guarda, porque é dos centros históricos mais antigos e mais bonitos do nosso país, a Património Mundial da Unesco. Este caminho vai demorar anos a ser feito. Mas é possível de ser feito, porque há muitos patrimónios mundiais, em Portugal e no estrangeiro, que têm exatamente as mesmas características do nosso. E é para isso que nós temos que caminhar nos próximos 4 anos também. João Prata, se ganhar a Câmara, o que vai fazer nos próximos 4 anos, nomeadamente em relação ao Centro Histórico, mas também para aproveitar todas as potencialidades que o Conselho tem nesta área do turismo. Vamos ter mais hotelaria, o caminho que tem sido seguido é o certo, discorda, considera que devem ser implementadas outras medidas, quais? Apreciei a sua pergunta, se concordo ou se acho bem o caminho que está a ser seguido. Pois o problema é exatamente esse, Luís Batista Martins. É que os turistas vão nos descobrindo, mas nós ainda não conseguimos descobrir os turistas. E os turistas, mas por favor, eu já pedi, volto a insistir, não batam palmas, não levem mal. Também não quero apupos, mas não batam palmas. Eu sei que o tempo está a contar. Mas eu já pedi, não quero apupos. Eu também não faço isso. Mas também, se querem continuar a fazer, eu espero ao Luís Batista. Não continue o raciocínio, por favor, que é para isso que estamos cá, por favor. Como eu dizia, o turismo é essencialmente o encontro de culturas. É essencialmente o encontro de culturas. E há uma medida que eu tomarei desde logo, quando for eleito Presidente da Câmara Municipal da Guarda, como eu espero e a Guarda precisa. Disse-o há bocado, vou trabalhar com todos os vereadores, com os 7 eleitos, o Presidente e 6 vereadores. Segundo lugar, com o Presidente e os 6 vereadores, nós temos de saber de uma vez por todas e o mais rapidamente possível qual é a solução para o hotel turismo, porque eu já comi vários croquetes e vários rissóis em várias cerimónias e a obra não avançou, está exatamente igual. Tanto recato e continuamos com o hotel conforme está. Responsabilidade, Governo Central, Governo Local. Já devia ter sido recato há mais tempo e claramente pôr em cima da mesa o que é que se passa. Segunda medida, trabalharei com as juntas de freguesia envolvidas pelos passadiços do Mondego e com pessoas ligadas a este setor para que os passadiços do Mondego voltem efetivamente à matriz que lhes deu origem. A valorização do nosso espaço rural. Foi isso que nunca foi pensado, nem nunca foi concretizado. Eu respeito as juntas de freguesia. Aliás, um dos desafios que eu vou fazer quando for eleito Presidente da Câmara é claramente com as juntas de freguesia todas do Conselho, aproveitando o meu conhecimento que tenho, não é mais do que os outros, mas também aquilo que fui vendo pelo país enquanto dirigente da ANAFRE, eu vou desafiar as juntas para terem mais competências, para lhes arranjar mais recursos financeiros também e para lhes abrir mais portas para que o seu desenvolvimento possa realmente acontecer e não seja apenas um desenvolvimento baseado em lonas e lonas sem nenhuma obra atrás. Mas já agora dizer, outra medida que eu vou tomar de seguida, direi no primeiro dia não, mas no segundo dia, eu tenho de saber o que é que se passa com a nossa bonita Sé. Não é admissível que tenha ervas, não é admissível que deixe infiltrar-se água, não é admissível que tenha o musgo que tem. Nós temos que lutar para que o Estado Central, aí não é responsabilidade do poder local,
há que o reconhecer, mas nós vamos exigir, reclamar que a nossa Sé, que é das mais bonitas do país, tenha realmente uma visibilidade diferente. Cada uma das cidadãs e cidadãos veja o seguinte: visitamos a Sé, nós conhecemos, ou pelo menos sabemos que ela demorou 150 anos. Por acaso a linha da Beira Alta e Beira Baixa no tempo da monarquia demorou menos tempo a ser construída, mas de qualquer maneira isso não interessa. A nossa Sé não tem um centro de interpretação ali ao pé. Os turistas, as pessoas que nos visitam, chegam lá, dão uma volta e vão embora. E nunca houve uma preocupação para tentar ali ao próximo das proximidades ter um espaço, uma casa, o que quiserem, para que o turista que veja a Sé, a seguir possa ir conhecer um pouco da sua história, um pouco da sua evolução, da sua construção, o contexto, o enquadramento do seu desenvolvimento. Não temos. Isso é grave. Mais, já agora, Luís, para terminar, o único postal bonito que a nossa cidade tem começa na Torre de Homenagem, sem desfazer todos os restos dos bairros. Quando digo bonito, porque estou a dizer aquilo que pode ser interessantíssimo para os turistas, para quem nos visita e para quem está interessado no cruzamento de culturas. Vejam, da Torre de Homenagem até à muralha que está tapada junto ao Lavi, está tapada, é verdade, sem nada para fazer, tal como está um edifício junto à Torre de Homenagem, que seria um centro de interpretação da história. Meus amigos e minhas amigas, foi a minha primeira promessa e vai ser o meu primeiro trabalho revitalizar todo o centro histórico. Não é com lonas, é com práticas, com obras concretas. E falar com os comerciantes que ali estão presentes e recorrer a quem saiba. Mas fundamentalmente, termino a resposta como comecei, Luís. Eu tenho de envolver os meus colegas atuais, autarcas das freguesias nos passadiços de Mondego, porque quem teve a ideia dos passadiços de Mondego, quem trabalhou para arranjar financiamento, para além desse cidadão que foi Presidente da Câmara, merece aquela obra, e aqueles cidadãos e cidadãs que vivem naquelas freguesias rurais e obviamente na cidade, merecem mais respeito e consideração pelo poder político. E eu quero ter essa resposta na ponta da língua no dia em que tomar posse de Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Luís Soares, entre as medidas que já mais do que uma vez referiu publicamente, as tais 6 medidas, uma delas é, nomeadamente, que tem a ver com a zona de lazer, a praia fluvial do Rio Diz, entre outras intervenções. Esse será um dos contributos, uma das suas apostas na área do turismo, que vamos ter mais. Antes de mais, não sei se agora me estão a ouvir, que estava aqui gente a queixar-se que não me estava a ouvir. Beber mais água. Isto é falta de prática da utilização aqui deste aparelho. Mas antes de ir à resposta à sua pergunta, pretendia dizer o seguinte: quando anunciei que tenho o sonho de ter na Guarda a melhor universidade do país, eu tenho esse sonho e tenho a perfeita convicção que é concretizável. Houve aí uns sorrisos, enfim, que me fizeram lembrar um bocado o Araújo, o Ricardo Araújo Piadolas, mas enfim, passemos à frente. Outra medida que eu acredito que será diferenciadora é que com medidas diferenciadoras conseguimos fazer a diferença. Passo o pleonasmo. Uma outra que eu tenho, efetivamente, e diretamente à pergunta, uma das medidas que eu tenho é a ampliação do parque urbano do Rio Diz a Montante. Temos ali uma área que é uma ilha, uma fronteira, que precisa de ser valorizada. Há 2 equipamentos que diferenciarão seguramente a cidade no futuro. Eu não vou falar do que está a ser feito, do que foi feito, não vale a pena. Há medidas, há coisas que foram bem feitas, há coisas que foram menos bem feitas, se calhar há muitas coisas que não foram bem feitas, mas o que interessa é avançar com projetos diferenciadores e com ideias diferenciadoras. Lá está, 5 ideias, 5 projetos, 5 concretizações. Essa ampliação do Parque Urbano do Rio Diz, no resumo, enfim, das 6 medidas, não falo da praia fluvial, isto é um estudo preliminar que eu fiz já há alguns anos, e onde agora integrei o pavilhão multiusos, que é efetivamente um equipamento decisivo. Se calhar somos a única capital do país, não sei, mas que não tem um pavilhão multiusos. Isso é um equipamento fundamental e diferenciador. Outra coisa que nós podemos ter, e fala-se há muito tempo e abandonou-se essa ideia, é termos aqui o centro de estágio de altitude e transformar a Guarda na capital do desporto. Temos essas condições, até pela qualidade do nosso ar, que efetivamente é diferenciador.
e com medidas adequadas, nomeadamente na promoção internacional desse área. Eu acredito que essas dormidas, acredito porque efetivamente consultei pessoas da área do turismo que sabem que isto é efetivamente uma pérola da Guarda que nunca ninguém, enfim, conseguiu potenciar. É facilmente, no dizer eu vou-lhes dizer da pessoa com quem eu falei, que considero especialista nesta questão, ele disse, pá, efetivamente tens aí uma pérola, portanto, fomos colegas, somos amigos, falei com ele sobre esta questão do turismo e o que é que isto poderia valorizar o turismo aqui na Guarda. A Guarda, efetivamente, pode ser o Algarve do interior nesta perspectiva de atrair imenso turismo e turismo de qualidade, devidamente promovido na Europa, a qualidade do nosso ar. Eu, num debate que tivemos enfim, numa televisão, eu enunciei a possibilidade de pro bono, porque efetivamente ele é uma pessoa que diferencia, é um bom chefe de família, é um patriota, para além de mais. Falei no Ronaldo, que promoveu o turismo português na América, e desde 21 para cá o turismo americano em Portugal, segundo os dados que eu tenho, quintuplicou. A mesma coisa pode acontecer com a qualidade do nosso ar. A qualidade do nosso ar estende-se por razões que eu não sei especificar, não sou especialista na matéria, mas os estudos que se fizeram na altura conduziram a que neste eixo entre a Guarda e Trancoso temos uma qualidade de ar única. Não será propriamente o ar mais puro, mas é um ar de qualidade único na Europa. Se nós pudermos acrescentar, enfim, com a ajuda de pessoas que efetivamente têm valor e qualidade e nome internacional, isto poderá ser uma realidade na Guarda. Agora, falando da ampliação do Parque Urbano do Rio, diz a montante, são dois equipamentos que é preciso pugnar por eles, em um outro equipamento, que é a terceira fase da VICEG. A terceira fase da VICEG é uma forma, isto já estou a falar na área do urbanismo e da mobilidade. O urbanismo, temos que consolidar esta malha urbana que se expandiu para lá da nossa cidade antiga. Fica para a próxima intervenção, se calhar, a parte do urbanismo. Okay. Agora deixávamos falar o José Pedro Branquinho, em relação, nomeadamente, ao turismo, ao aproveitamento do produto natural, como é o ambiente, a paisagem, os passadiços do Mondego, a Sé Catedral, o centro histórico, o que é que pode ser devidamente potencializado e aproveitado em termos turísticos na Guarda? Bom, em relação ao turismo, utilizar variáveis 21-25 é um bocadinho precipitado, porque tivemos 20 e 21 o Covid e, portanto, há crescimentos muito grandes. Devíamos utilizar a variável 19-21, porque 20 e 21 foi um setor que levou uma quebra, em alguns casos, 70%, 60%, e, portanto, a variável 21-25. Mas pronto, em relação ao turismo, eu acho que nós podemos fazer mais e melhor. Eu trabalho como uma grande parte das pessoas sabem na área do turismo, na Fundação Coa e Parque, Vila Nova Foscoa, que recebe, penso eu que será aqui no distrito, um dos locais que recebe mais pessoas de todo o mundo, mas isso agora passo à frente, estamos a falar da cidade da Guarda. O centro histórico é o nosso ex-libris, do meu ponto de vista, em termos históricos, a Sé, o centro histórico, a Praça Velha, e é aí que nós devemos investir, quer na mobilização de jovens para aquela área, com medidas concretas, com habitações a preços acessíveis, quer no comércio local. E voltando um bocadinho atrás à parte económica, eu quero lembrar que na Guarda há cerca de 4.900 micro e pequenas empresas, 23 médias e 3 grandes. E quando vamos ver os apoios e as medidas concretas para a área económica, elas estão completamente invertidas, a pirâmide. Nós precisamos defender estas 4.900 e pico micro e pequenas empresas que dão trabalho a cerca de 8.000 a 9.000 pessoas. É muito importante. Só temos depois 23 médias e 3 grandes com mais de 250 pessoas. E vamos depois ver os benefícios de IRC, não quero estar aqui a apontar, porque todas são importantes, mas algumas delas levam ali uns milhões que se calhar eram muito importantes para a revitalização do centro histórico e para a componente do turismo. O turismo tem particularidades muito próprias. Eu partilho aqui experiências muito aqui com os nossos irmãos espanhóis, nomeadamente Castilha e León, em quem estou em vários organismos, e o Orlando também.
E, por exemplo, à cidade, nós temos que ter uma centralidade e temos que partir dessa centralidade. E o centro histórico tem que ser essa centralidade a partir do turismo. Depois temos o museu, temos os passadiços, temos outras variáveis, temos coisas importantes na cidade para mostrar. Mas ali é que é o ex-libris. E ali temos muito a fazer. Não é propriamente num mandato que se vai conseguir, não é propriamente sozinhos, requer muitos apoios e requer investimentos, quer da Comissão de Coordenação da Região Centro, quer da Comissão Intermunicipal das Beiras da Serra da Estrela e da Câmara Municipal da Guarda, para fazer efetivamente ali uma centralidade que envolve trazer jovens, trazer mais comércio local, defendê-lo, e fazer dali uma centralidade, porque, por exemplo, nas cidades aqui vizinhas, é isso que acontece. A cidade do Rio tem uma centralidade, a Praça Maior, e é comparável. Salamanca já não é comparável, estamos a falar de outro volume demográfico, mas com a cidade do Rio podemos comparar. Portanto, temos que apostar aí forte e transformar aquele sítio num ex-libris da nossa cidade, para chamar pessoas, e para isso tem que lá viver também pessoas, e de preferência jovens, porque nós temos escalões etários muito elevados, o nosso escalão etário social com mais de 65 anos é muito elevado, é quase 50%, né? Eu só tenho a variável distrital, mas no Conselho há de ser muito parecido, mais um ponto para baixo, mais um ponto para cima, e portanto temos que encontrar ali. Como é que se faz? Não é fácil. Eu chamava aqui várias figuras, a figura da expropriação, que às vezes é muito, lá vem o Estado outra vez, a figura da expropriação, depois a Câmara assumir o controle e fazer a obra e depois entregar a preços, porque esta coisa hoje dos preços também tem variáveis, com as rendas moderadas de 2.300 euros, ficamos todos perdidos, o que é esta coisa do moderado, né? Mas pronto, é preciso investir ali, trazer casais, trazer comércio local e depois trazer turismo, porque os turistas querem ir em sítios onde há gente, onde há pessoas, e nós também. Por isso é que quando as pessoas passam nas ruas onde há mais gente, gostam de passar. Alguns nem vão comprar nada, mas gostam de passar. Isso traz mais. Portanto, é preciso investir no centro histórico, e isso não se faz em 4 anos, é preciso mais, porque a degradação também não aconteceu nos últimos 4 anos. Aconteceu, já tem outro caminho e tem outros responsáveis também. E, portanto, precisamos do Estado Central e precisamos de medidas concretas, e volto ao princípio, com mais coesão territorial e com mais medidas, e aí é possível trazer, principalmente aqui dos nossos vizinhos espanhóis, trazer mais gente à cidade da Guarda. Obrigado, Zé Pedro Branquinho. António Monteirinho, a mesma questão. Ainda o turismo, o que é possível fazer mais? O Zé Pedro Branquinho referiu, nomeadamente, tem que se olhar para os dados antes de 2020, da pandemia, foi o que nós fizemos, por isso, em 2017 havia 87 mil dormidas, em 2024 havia 97 mil, ainda há espaço para crescer mais, o que é que se pode fazer nesse sentido? Bom, a pergunta é muito relevante. O motor do desenvolvimento da economia do nosso país tem passado pelo turismo, mas na Guarda não tem acontecido isso. Eu também vou dar os números, eu não vou estar a discutir se estão certos, se estão errados, eu vou dar os números e eles são duros e temos que os compreender. Só para termos uma noção daquilo que estamos a falar, em termos de dormidas, do ano 2023 para 2024, a Guarda cresceu 3,4%. Do ano 2023 para 2024, Ceia cresceu 20,7%. Do ano 2023 para 2024, o Fundão cresceu 41,6%. Este é o primeiro dado que eu gostaria de vos deixar, para termos a noção exata de onde estamos e onde queremos chegar, e os players que estão à nossa volta, porque é que conseguem atrair mais turistas do que nós. O segundo dado, que é muito importante frisar, é os passadiços do Mondego. É sem dúvida alguma uma obra importante para o turismo. Mas os passadiços do Mondego, por si só, não atraem os turistas. É preciso constantemente fazer upgrades a essa infraestrutura. Só para termos uma noção, no ano completo em que abriu, passaram nos passadiços cerca de 115 mil pessoas. Estou a falar do ano 2023. No ano a seguir, em 2024, o número reduziu cerca de 40%. Portanto, estamos aqui a ver que não foi, nem sequer essa infraestrutura foi aproveitada ao suficiente. Isto para vos transmitir que a Guarda está a decrescer muito e aquilo que é o motor de desenvolvimento do nosso país, nós estamos em contraciclo. E é preciso mudar esse rumo, é preciso inverter este ciclo. Como é que se faz essa inversão? Vamos a medidas concretas. Estávamos a falar concretamente em relação aos passadiços do Mondego e bem, diz o candidato, que foi também com o bilhete dos passadiços do Mondego, também havia um bilhete
para visitar a Sé. Isso foi uma proposta do Partido Socialista. E ficou aquém. Eu acho que tem que haver um pacote integrado de visitas às nossas infraestruturas. É evidente, património, claro, é evidente que o nosso centro histórico não pode ser visitado. Senão, qualquer dia nós candidatamos o centro histórico às ruínas da Guarda, às ruínas da Unesco. Nós temos que ter noção disso. E como é que vamos inverter esta medida? Vamos lá ver. Nós temos as medidas ao nível estatal, e muito bem, o PRR. Mas aqui há uma métrica que se usa muito ultimamente. Qual é a métrica? Quantas chaves entregou o Presidente da Câmara de novas habitações? A pergunta, todos vocês a sabem, eu não preciso de vos dizer, nos últimos 4 anos, 0 chaves. Habitação social ou arrendamento a custos acessíveis através do PRR. Outras autarquias foram mais ousadas. Pediram empréstimos, concretizaram exatamente imóveis... concretizaram mais imóveis para arrendamento. Tem palavra ao seu candidato, como é óbvio. Eu não me apercebi o que é que disse, mas se disse alguma gafa, está emendada por si só. Não sei se não estão a gostar da minha intervenção, mas se me permitirem, está bem? Muito obrigado. Eu respeito-vos a todos, esperem que também me respeitem, como respeito todos os candidatos. Só para terminar e dizer-vos o seguinte: nós temos medidas concretas, nós temos o PRR, efetivamente, o PRR é muito importante, mas essas são medidas estatais. Nós precisamos ter propostas concretas ao nível do privado, e isso passa pelo município. E no município nós temos uma proposta que tem a ver com a habitação, que vai de encontro, ou vai ao encontro daquilo que é a iniciativa privada. Nós sabemos que o Centro Histórico ainda tem muitos imóveis no setor privado. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos 3 ideias concretas no plano da habitação. A primeira medida tem a ver com a criação de um gabinete próprio que possa responder às solicitações de imóveis devolutos para arrendamento a custos acessíveis ou para habitação própria e permanente. Primeira medida, com respostas no máximo até 6 meses. Depois, nós temos a segunda medida que passa, e é uma medida que todas as autarquias utilizam no país inteiro. Só na Guarda é que ainda não foi tomada esta medida. O PS já propôs. Como é que nós podemos atrair os jovens? Terminado. Como é que nós podemos atrair os jovens para o centro histórico? E não só para o centro histórico, também para os imóveis devolutos que estão nas nossas freguesias. Segunda medida, isentá-los do pagamento de taxas e licenças e prolongar a isenção de IMI. Uma medida atrativa para os jovens. Depois, a terceira medida é a criação de um fundo municipal, um fundo rotativo, muito utilizado na Europa, pouco utilizado em Portugal, que é um fundo que vai alimentar e que vai fazer os empréstimos para recuperar esses imóveis devolutos para a primeira habitação ou custos de arrendamentos acessíveis. Estas medidas é que são importantes. Trazer serviços para o centro da cidade é importante, mas os serviços funcionam desde as 9 da manhã às 5 da tarde. E como é que fica o nosso centro histórico a partir desse horário? Obrigado. Por isso precisamos trazer pessoas para o centro histórico. É isso que nós nos propomos a fazer. Como é evidente e se vê pelo ambiente, fazer debates ao vivo é sempre muito mais complicado do que fazer em estúdio. Depois de 14 debates que nós fizemos em estúdio na Rádio Altitude, em que conseguimos que toda a gente interviesse e participasse facilmente, sem apupos nem aplausos, que também fazem parte, obviamente, daquilo que estamos aqui a fazer, nós optámos por vir aqui, e é isso que temos feito ao longo dos anos, desde 2001, quando eram candidatos Maria do Carmo Borges, Ana Manso, o nosso saudoso Zé Costa e o Pereira da Silva, que o fizemos no auditório do IPG. De 4 em 4 anos temos feito debates. O último foi em situações muito específicas, como alguns recordarão, no período pleno de pandemia no TMG, no grande auditório do TMG. Nós achamos que é a festa da democracia. E a festa da democracia também tem a ver com isto. Compreendo que para algumas pessoas que apoiam este ou aquele não gostem do aplauso, do apupo. Eu já pedi para fazerem o favor de o fazer o mínimo possível, mas compreendo que o façam. Faz parte da festa da democracia, faz parte do debate. Estamos aqui cerca de
Estamos aqui cerca de 300 pessoas, estamos a ser seguidos em casa. Informo os seus candidatos que, com as interrupções que naturalmente vai havendo, o tempo que neste momento temos previsto para cada candidato é entre 15 e 16 minutos, pelo que eu solicitava que tivessem um cuidado de responder de forma o mais objetiva possível, o mais sucinta possível às questões que ainda gostaria de vos colocar. E a primeira, pela mesma ordem, Sérgio Costa, já se falou aqui, nomeadamente o candidato António Monteirinho, sobre mobilidade, e o Zé Branquinho também falou disso, o facto da Guarda ter transportes públicos considerados como pouco eficientes, com pouca qualidade, com autocarros eventualmente velhos. Outras soluções, como aliás já foi referido também, como sistemas mecânicos. O que é que o candidato Sérgio Costa pensa do assunto? O que é que poderá fazer se for eleito Presidente da Câmara? Eu não posso estar, em parte, de acordo. Porque este concurso, esta concessão dos transportes urbanos da Guarda, que nós herdámos do mandato anterior, por imposição até dos tribunais, nós temos que levar ao fim. E mesmo assim já foi possível, dentro desta concessão, estender horários, estender rotas, sem que pagássemos ou estejamos a pagar mais um cêntimo ao operador. Portanto, fizemos aquilo e continuamos diariamente, semanalmente, enfim, a negociar com o operador para melhorarmos o serviço ao município. Mas há condições que nós não conseguimos alterar, nomeadamente a questão da qualidade, do estado de conservação dos autocarros. Neste momento está a ser já preparado a nova concessão. Aprendendo com os erros do passado, naturalmente que sim. Nós temos que estar sempre nesta contínua aprendizagem. Esta concessão irá durar mais cerca de 1 ano e meio, sensivelmente, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, mas este concurso já está a ser preparado com uma consultora que foi a mesma que preparou o concurso da CIM, o concurso da Comunidade Intermunicipal, para os transportes interurbanos, que é muito importante também que essa nova concessão dos interurbanos entre em funcionamento para que possamos ter verdadeiramente um excelente serviço de transportes na cidade e nas aldeias. Mas dizer também que já há muitas freguesias, começamos com um projeto piloto, já alargámos as mais 2 zonas, e se Deus quiser no futuro vamos alargar a todo o concelho o transporte público flexível, que é o município que paga, digamos, o diferencial entre um bilhete de autocarro normal e o transporte de táxi, em função do concurso que é feito. E por isso estas são as respostas imediatas em termos de mobilidade. Aqui alguém falou já do Metrobus como uma sugestão. Há 20 anos na Guarda tivemos um projeto que na altura não avançou no contexto do Polis, que foi precisamente o monorail, precisamente para ligar a parte alta e a parte baixa da cidade. Como é que veria a possibilidade de haver alguma deste tipo de iniciativas, por forma a que as pessoas possam mover-se mais facilmente sem ter que recorrer ao carro? Sem qualquer estudo técnico, sem qualquer estudo de financiamento, não pronuncio sobre isso. Nem digo nada a favor, nem nada contra. Mas é preciso encontrar um financiamento. O Metrobus de Coimbra, o Metrobus do Porto estão a ser financiados pelo PRR. O PRR vai terminar em 2026, como bem sabemos. E por isso, sobre essa matéria, mais do que isso, não devo dizer. Mas já agora, o caro Luís Batista Martins, nós associamos sempre mobilidade às acessibilidades. E aquela primeira medida que eu há pouco referi, que vou tomar essa medida assim que tomar posse, permita-me a figura de estilo, que será a adjudicação da variante Tijaquina, irá ter uma das faixas de rodagem com prioridade para os transportes públicos. Porque aquele vai ser o principal acesso à nossa cidade, inquestionavelmente. Da cidade e de grande parte do concelho. É por ali, até porque o Centro Coordenador de Transportes está precisamente muito próximo da rotunda, dos Fs da rotunda da Tijaquina, tal como a variante da Sequeira e a variante dos Galegos, que nós já protocolámos em definitivo e com 2 faixas para cada lado, no caso concreto da variante da Sequeira, tal como a Ecovia. As obras da Avenida de São Miguel, por exemplo. Já lá vou, ainda bem que questionou, já lá vou. Mas com a variante da Sequeira e dos Galegos, nós vamos melhorar e muito a mobilidade entre a zona mais anacente da cidade, a zona mais anacente do concelho e o centro da cidade. Sobre a questão da Avenida São Miguel. Tanto a Avenida São Miguel como a Estrada da Boqueriça, a Rua Tiago Gonçalves, aguardam visto do Tribunal de Contas. Estão adjudicadas, é público. O contrato está assinado, assim que o Tribunal de Contas deu o parecer positivo, a obra avança porque a obra vai ter financiamento. Mas, meu caro Luís Batista Martins, dar só aqui uma nota já agora sobre mobilidade e acessibilidade. A variante da Sequeira será primordial para o acesso ao Porto Seco. Por isso é que foi muito importante estas negociações que nós mantivemos ao longo destes anos, com a Infraestruturas de Portugal, o concurso que está a decorrer, e a expectativa é que
empreitada possa ser lançada no início do próximo ano, que será feita pela Infraestruturas de Portugal, a Verente da Sequeira, a Verente dos Galegos, e de outra forma a requalificação da estrada do Sabugal, aqui este processo que foi agilizado conjuntamente com o meu colega do Sabugal, para que durante este próximo mandato nós possamos mudar verdadeiramente o paradigma das acessibilidades na nossa cidade. E é para isso que nós queremos que nos continuem a deixar trabalhar nos próximos 4 anos. João Prata, sobre mobilidade, sobre acessibilidades, sobre transporte público, quais é que a mobilidade, os transportes públicos, as acessibilidades, quais é que são as propostas que o João Prata tem? Olha, primeira proposta. Já faz parte do nosso programa de campanha e já foi apresentado ao Ministro das Infraestruturas. Não podemos permitir, para bem de toda a comunidade e para bem dos próprios, que os caminhões que venham para o Porto Seco venham a desaguar na rua principal do bairro Nossa Senhora de Fátima. Não, por favor, não venham, eu sei que o Luís Batista, pronto, eu respeito, mas por favor, respeitem também, nem Palmas nem Apupos, estamos aqui para ouvir e depois no final podemos conversar um pouco mais. E lá está o tempo a contar. Primeira questão, nós propusemos a CILOG, que é a Circular Logística da Guarda. Eu não quero permitir que os caminhões não andem satisfeitos e que as pessoas que têm ali as suas casas, os seus investimentos, passem a ter. Eu bem sei que havia um cartaz, uma palavra de honra, que era Porto Seco no lugar certo. Afinal, o lugar é exatamente aquilo que estão em obras. Mas isso não vem ao caso. Segunda medida. Sobre essa medida, ainda se me permite, João Prata, sobre a CILOG que tem falado, como é que pode financiar essa infraestrutura? Muito bem, boa pergunta, Luís, muito boa pergunta. E isso aproveito para lhe pedir o seguinte, peça à Câmara Municipal da Guarda que de uma vez por todas faça o reporte financeiro que devia ter feito das contas do ano e que até agora não foram feitas. Mas não é essa a resposta. Mas podem continuar, eu espero. Aliás, posso passar aí o microfone, não tenho problema nenhum. João Prata, por favor, para nos explicar então como é que pode financiar a CILOG, que é uma infraestrutura que prometeu fazer em 4 anos. É uma preocupação por respeito aos cidadãos daquela zona, de toda a cidade, mas também por respeito aos transportes de mercadorias. Quem andou nas reuniões com as empresas, quem vê a situação em que estamos, percebe perfeitamente que esta resposta é urgente. Para além desta resposta, fazer a ligação das áreas empresariais e depois uma nova saída da Guarda para o Outeiro de São Miguel, será uma paralela circular à Sequeira, digamos assim, é fundamental para as mercadorias circularem à vontade e para não haver incómodos para os cidadãos. Como é que se prevê esse financiamento, sabendo de antemão que neste momento a União Europeia não tem programas para apoiar isso? Precisamente por isso eu ponho-lhe a questão, como é que vai conseguir o financiamento? Exatamente fazendo aquilo que já fiz junto ao Ministro das Infraestruturas e que farei logo de seguida assim que tomar posse. É preciso sensibilizar as infraestruturas de Portugal que têm de atender a este pedido e que entre o orçamento camarário e não é pedir 12 milhões de empréstimo a 15 dias de eleições, que estamos a ser sérios nesta organização. Isto não é sério. Mas primeiro, magistratura de influência, já fiz junto ao Ministro das Infraestruturas que apreciou a sugestão e, obviamente, entre o orçamento da Câmara Municipal, naquilo que for possível, e os programas e os contratos de programas que possamos estabelecer com o Governo de Portugal, aliás, já aqui falaram das más heranças, cá estamos sempre na lógica da divisão, na lógica eles são maus e estes é que são bons. Por amor de Deus, isso é do tempo passado e isso só divide a sociedade e a Guarda está apática também por esse motivo. Mas, portanto, primeira questão, Luís, eu não acabei ainda, Luís. Desculpe lá. Sim, temos que dar mesmo para todos os candidatos. Para terminar, Luís, você também me interrompeu já 3 vezes nesta mesma pergunta, mas dizer-lhe o seguinte, 2 ou 3, não interessa, esta foi a terceira. Dizer o seguinte, Luís, estabelecerei não só, mas também com a Junta de Freguesia da Guarda, espero que o Dr. Carlos Chaves Monteiro possa ser escolhido pela população da Guarda, estabelecerei com ele aquilo que vem dizendo ao longo destes anos. E que em certa medida já aqui foi dito, penso, ou pelo Monteirinho ou pelo José Pedro Branquinho, e agradeço. A nossa orografia é má e as pessoas idosas precisam de ser tratadas e cuidadas de outra forma e as pessoas que andam em mobilidade reduzida também. Nós temos que ter na minha freguesia, na minha cidade, nós temos que ser capazes, como eu várias vezes sugeri, e depois não voltei a falar nisso,
mas várias vezes sugeri, nós temos de ter o transporte a pedido claramente efetuado aqui na nossa cidade. Luís Soares, já falou do multiusos como uma grande opção, falou obviamente da zona de lazer do Rio Diz, falou da universidade com a aliança com a Universidade de Tel Aviv. Explique-nos quais é que são os pressupostos para conseguir estas medidas, nomeadamente essa aliança com a Universidade de Tel Aviv. Eu acho que já falei um bocadinho sobre isso. O nosso candidato, o Dr. Eli Schiffer, o professor Dr. Eli Schiffer, fez os primeiros contactos e veio de Israel anunciar exatamente isso, que esses contactos foram feitos e a viabilidade, a concretização é muito possível da estruturação daqui de uma universidade de topo mundial, aqui na Guarda, a melhor de Portugal seguramente. Sobre a mobilidade, o Luís Soares, que aliás foi técnico precisamente na área do tráfego, do trânsito, como é que vê a cidade e o que é que propõe fazer? Eu não falei da mobilidade passada, enfim, porque há muitos projetos, há muitas ideias, alguns projetos, nada concretizado. Eu falei apenas da terceira fase da VICEG, que é uma via absolutamente estruturante para organizar em termos urbanísticos a cidade da Guarda e consolidar a Guarda em duas manchas urbanas para além do centro histórico. O ainda Presidente da Câmara Municipal da Guarda anunciou muito bem que nós temos um centro histórico de qualidade única. Não sei se sabem, mas a informação que eu tenho é que a Guarda era uma cidade única, era a cidade guardia da fronteira e era uma cidade que tinha 2 castelos unidos por 2 muralhas. Eu também tenho o sonho de concretizar um projeto diferente para o centro histórico, que é a reconstrução do segundo castelo, que é a zona do Torreão. Isso acho eu que são projetos diferenciadores e poderiam atrair turismo. Na proximidade também temos 4 aldeias turísticas que podiam ser integradas num circuito, aproveitando essa dinâmica que vamos ter com o aproveitamento da nossa qualidade do ar, em que eu acredito muito neste projeto e na sua concretização. Isto é um projeto que me parece a curto prazo ser viável e tudo isso introduzirá uma dinâmica económica totalmente diferenciadora no setor do turismo. Acredito que efetivamente a Guarda, para além de Lisboa, Porto e o Algarve, poderá ser um novo polo de turismo. Isso é uma verdade que eu tenho é uma realidade que eu tenho que vai acontecer. Relativamente à mobilidade, não sei se já toda a gente ouviu falar da mobilidade suave. E eu não vou falar da mobilidade suave, vou falar da mobilidade a 15 minutos. E já agora acrescento à mobilidade a questão do urbanismo e da falta de habitação que enfim, todo o território nacional tem. A verdade é que aborda-se a questão do problema da habitação e dos custos da habitação num todo nacional, mas isto é muito diferenciado. Lisboa, Porto e a Guarda são realidades totalmente diferentes. Nós temos aqui, na nossa proximidade, aliás, o nosso território, eu sou de Valhelhas, nasci em Valhelhas, estou a 25 minutos de Valhelhas, uma estrada sinuosa. Eu penso em termos de mobilidade, na mobilidade a 15 minutos. Seguramente, as nossas aldeias da periferia aceitariam de bom grado no seu território, em estruturas urbanas, tem a qualidade do nosso património, das nossas casas de pedra antigas, que cada vez são mais valorizadas, onde poderíamos, e aí seria a custos reduzidos, naturalmente reduzidos, e também numa perspectiva de criar umas dinâmicas na periferia da nossa cidade. Nós temos que pensar na mobilidade. Quando se fala da mobilidade, analisa-se a mobilidade sobre uma perspectiva nacional. Nós temos que ter em consideração a dimensão humana e geográfica da cidade. Nós temos uma cidade efetivamente muito dispersa e a cidade nova cresceu a partir dos anos 60, efetivamente tem uma urbanidade muito degradada, muito incaracterística e que nada favorece a nossa cidade em particular. Mas as nossas aldeias na periferia têm uma qualidade única e diferenciadora e que nós podíamos lá aproveitar exatamente nessa perspectiva de resolvermos o problema da habitação a custos moderados. Muito bem.
Ainda relativamente à questão da mobilidade, a solução do Porto Seco, onde ele foi localizado, isto eu sei que a culpa não é... de alguma forma também é culpa nossa, porque o aceitamos. Aceitamos tudo que do Estado Central nos indicam para fazer, tudo o que nos dão, que nos oferecem, e aceitamos como uma prenda, que no fundo é uma prenda envenenada. O Porto Seco não tem possibilidades de expansão e, quanto a mim, devia ser integrada. Olha, a localização ideal seria entre linhas. Aí, e depois ser, de alguma forma, absorvido, se me permitem o termo, absorvido pela expansão que vai ter que acontecer, porque eu acredito que a cidade e a sua localização, finalmente, temos esta localização geográfica que efetivamente podemos aproveitar. Estamos a 450 km da fronteira de Irum, com uma proximidade aos principais eixos industriais da Península Ibérica única. Obrigado. Este eixo atlântico... José Pedro Branquinho, veio do mundo laboral, conhece bem as dificuldades que os trabalhadores têm, nomeadamente para se mover em transporte público, como vê o transporte público na Guarda, como vê a mobilidade, as dificuldades para quem vive na zona alta ou na zona baixa para se mover de uma parte para a outra da cidade. Bom, aqui há uns anos foi possível dar um grande passo na área metropolitana de Lisboa, criando um passo intermodal chamado Navegante, no valor de 40 euros. Isto foi um passo gigante e uma revolução nos transportes. Aqui na cidade é possível fazer isso e melhor. Nós propomos um passo modal para a cidade, com ligações na ferrovia e na central de caminhonagem, com escoamento depois pela periferia, com ligações à estação de Solico da Beira e à estação de Vila Franca das Naves, e que esse passo seja a preços moderados. Vou lançar aqui um boato de 20 euros, mas uma coisa que seja compatível. Onde se vai arranjar este dinheiro é possível porque depois diminui, a qualidade do ar que já é boa, mas ficaria muito melhor, a qualidade de quem cá vive e reside e trabalha e tem projeções para o futuro ainda melhores, era ainda melhor, e portanto esse passo intermodal e essa ligação intermodal é fundamental, e também é fundamental que o Governo, tal como entrega à comunidade intermunicipal da área metropolitana de Lisboa, uns milhões largos para que este passo modal seja possível, tem que também, através da comunidade intermunicipal, a entregar verbas que seja compatível aqui com essa mobilidade. Mobilidade para todos. Mobilidade para todos. Com mobilidade reduzida. Para os idosos, que são a grande maioria dos que cá vivem. E a Câmara aqui também tem um papel. Não será o papel central, mas tem um papel. A desempenhar na melhoria das condições de vida, da mobilidade, porque aqui quem vive e trabalha são essencialmente os mais nobres, mas residem, efetivamente, muitos idosos e idosos que têm pensões muito baixas, com muitas dificuldades e que necessitam do transporte público para se deslocar. E por que não? Por exemplo, nós falamos aqui no bilhete dos passadiços, Museu Ossé, não falaram no museu, mas posso falar eu, que também é um local estratégico aqui da cidade. Mas, por exemplo, porque é que não pomos os nossos idosos também a visitar o centro histórico, a passar por lá? Era interessante, das ERPs, dar mobilidade a essa gente, dar-lhe qualidade de vida, idosos em movimento, universidade de séniores, captação de inteligência através de modelos de saída, e para isso, aqui a Guarda também tem um papel importante. Pode pôr, nomeadamente no período mais de maior procura, porque se calhar no período de inverno não será possível, mas meio entre a Páscoa, entre abril e outubro, pôr ali um guia naquela zona em que as pessoas cheguem com visitas guiadas a partir das 10 horas, das 14, das 16, isto é apenas uma ideia, e que permita dispersar ali pessoas pelo nosso centro histórico, pela nossa Sé, até ao Museu da Guarda, e as pessoas desfrutarem um bocadinho ali daquele ex-libris, como eu digo, porque é a nossa zona ex-libris aqui da cidade. Depois, em questão de habitação, nós tínhamos de tomar medidas nucleares, mesmo no orçamento da Câmara, com candidaturas. O Sérgio já disse que o PRR vai acabar em 2026. Eu não sei se acabará, porque está com uma taxa de execução muito baixa, há lá muitas verbas, vamos ver como é que isto fica, mas eu penso que será possível redefinir o PRR, e o 2030, é uma área onde nós precisamos intervir muito, precisamos ter também medidas concretas que ajudem as pessoas. Porque o nosso objetivo, qual é o objetivo dos que se candidatam a autarcas? A Presidente e aos outros órgãos, porque há outros órgãos importantes onde as pessoas vão estarem. Um vai ser o Presidente, outros vão ser vereadores, outros vão ser eleitos, e têm todos um papel importante na discussão da cidade, das freguesias, da mobilidade, da habitação, da saúde, da educação, do déficit demográfico. Isto não é para parar após as eleições, é para continuar e construir caminhos. E às vezes nós pensamos que não é possível construir caminhos. Que um está daquele lado, um está da direita, outro está da esquerda, outro está ao centro. Não. É possível construir caminhos. Eu vou dar aqui um exemplo.
Aqui há uns anos constituiu-se uma plataforma com empresários e sindicatos. E toda a gente achou aquilo, isto não pode ser, isto é aberrante, isto não cabe na cabeça de ninguém. Bom, o que é facto é que esta plataforma conseguiu e teve um papel importante e preponderante na abolição das portagens na A23, A24 e A25. E são antagónicos, é verdade, mas naquele caminho estavam os dois no mesmo sentido, com força e determinados a atingir o seu objetivo. E conseguiu-se. E aqueles que disserem que esta plataforma não teve impacto nesta decisão, estão enganados. Teve impacto na decisão e essa decisão veio beneficiar diversos territórios, inclusive o nosso aqui na cidade da Guarda. E, portanto, na área da saúde, claro, à medida que formos perder de valências, é importante as extensões de saúde nas freguesias. Só se pensa em extinguir, é preciso voltarmos a pôr as extensões para que os idosos não tenham que vir à cidade. Eu percebo, às vezes é difícil para os médicos terem, e para os profissionais de saúde, para ser mais razoável, todos têm, portanto, não têm lá meios, etc. Mas é preciso voltar a esse papel do médico à aldeia, do médico à periferia, do médico para que realmente estas pessoas mais carenciadas, mais vulneráveis da sociedade, possam ter ali alguém que os conforte e que lhes apresente soluções para uma vida com mais qualidade e de melhor e com mais qualidade de vida. Obrigado, Zé Pedro. António Monteirinho, antes de passarmos à mobilidade, uma das propostas que o Partido Socialista apresenta tem a ver com a saúde, precisamente de que estava a falar o Zé Pedro Branquinho, nomeadamente o lançamento do cartão Saúde Mais 65. Como é que vai financiar isso? Mais 65 seguro. Por acaso é interessante essa questão de como é que vamos financiar. Eu tenho olhado para os programas e vejo que só tendo o orçamento da Câmara da Guarda, de Viseu, da Covilhã, é que podemos concretizar as ideias que estão em alguns programas nos próximos 4 anos. Mas primeiro a mobilidade. Nós temos um plano de mobilidade. E esse plano de mobilidade resulta de 2 fatores. O primeiro tem a ver com os movimentos pendulares da nossa cidade. E o segundo resulta de uma coisa muito importante, do diálogo com as pessoas, da escuta com as pessoas. É isso que nós temos feito e é isso que nós fazemos. Depois é preciso decidir, e é por isso que nós estamos cá, para decidir. Por isso mesmo, o nosso projeto de mobilidade está consentâneo com aquilo que são os movimentos pendulares. Para vos transmitir o seguinte, nós olhamos para a nossa central de caminhonagem, uma das portas de entrada da nossa cidade, e está no estado degradado em que está. Nós olhamos para o nosso centro histórico, e está degradado conforme está. Nós olhamos para alguns bairros da nossa cidade e estão degradados conforme estão. É preciso termos noção que nos últimos 4 anos ficou tudo nos cartazes, ficou tudo nos projetos, nos estudos, na aprovação do Tribunal de Contas. Qual foi a obra que foi relevante nos últimos 4 anos no nosso concelho? Não existe. Ficou tudo em planos. É isto que nós estamos a falar. E não digam que foi a oposição que não deixou concretizar. Porque não foi a oposição. Foi a incapacidade de concretizar. E isso tem que ficar claro. Nós temos uma proposta séria também em relação ao cartão de seguro 65 mais seguro. E seguro é que é a novidade. Como é que vai financiá-lo? Exatamente. Eu vou começar por aí, mas primeiro tenho que explicar, senão as pessoas não sabem qual é que é a verba que vamos alocar para isso. Nós estamos a falar, em termos de previsão, darmos a possibilidade às pessoas com mais de 65 anos terem consultas de especialidade e exames de diagnóstico quando não exista na ULS da Guarda, na Unidade Local de Saúde da Guarda. É isto. Como é que funciona o seguro? O seguro vai proporcionar a essas pessoas poderem ter essas consultas de especialidade e esses exames pagos por um seguro. Nós temos previsto no nosso projeto um valor de cerca de 1 milhão de euros para isso. Nós não sabemos se vai ser necessário mais ou se vai ser necessário menos. Mas quando se começa um projeto destes, temos de ter a noção de que o valor é só uma referência. E por isso mesmo é que nós quantificamos todas as nossas medidas. E eu posso-vos dizer que todos os valores estão quantificados no nosso projeto. Porque nós temos a noção de que nós vamos encontrar uma Câmara com muitas dificuldades financeiras. Nós achamos, e não tendo a certificação legal de contas pelo Revisor Oficial de Contas, nós vamos ter dificuldade em concretizar aquilo que são as nossas medidas. Mas eu sei que, da vez de gastarmos energia a culpabilizar cada um de vós, ou a culpabilizar a oposição,
ou culpabilizar os partidos políticos, nós vamos gastar as nossas energias em arranjar soluções. É para isso que nós apresentamos uma equipa para arranjar soluções. E vamos procurar, acima de tudo, mobilizar todas as pessoas para o nosso projeto. É essa a mais-valia da nossa candidatura. Nós queremos que cada um de vocês, no seu todo, caminhem ao nosso lado, no desenvolvimento da Guarda. A Guarda não pode continuar da forma que está. A Guarda tem que mudar, tem que inverter o ciclo de estagnação, de retrocesso. E para isso é que o Partido Socialista renovou, apresentou uma candidatura com gente nova, com gente com experiência e com capacidade para concretizar essas ideias. Vamos aos minutos finais. Estamos há quase 2 horas aqui. Por sorteio também, que foi feito no início. Vamos colocar agora, ou disponibilizar agora, 1 minuto, aproximadamente. Temos os tempos, há um certo equilíbrio. Há, de facto, 2 candidatos, o candidato do PG e o candidato da CDU, que ocuparam um bocadinho menos tempo. Poderão usar mais alguns segundos além do minuto, ou os outros agradecia que limitassem mesmo a sua última intervenção a 1 minuto. E começa precisamente Luís Soares, candidato do Chega, tem 1 minuto para deixar a sua última mensagem a quem está presente ou quem nos segue nas redes sociais ou através da Rádio Altitude ou da Rádio Antena Livre. Ora, então é assim. Da análise que fizemos relativamente ao nosso território, identificámos 2 grandes problemas. Um na nossa cidade, que tem que ser o polo dinamizador da inversão deste processo de retrocesso, enfim, desertificação que existe também na nossa cidade, e que é a economia. A economia, eu já dei algumas soluções do que é preciso fazer para que efetivamente tenhamos uma cidade dinâmica, que invertem então este processo de declínio. Falei objetivamente na área do turismo do que falei. Efetivamente o Porto Seco e a localização geográfica tem que ser potencializada. Foi falado aqui de alguma forma que é preciso reorganizar o serviço da Câmara Municipal para criar uma equipa capaz de poder atrair investimento de qualidade para esta terra, porque o investimento de qualidade surgirá num futuro mais longo e que terá a ver com os técnicos de alta qualidade que surgirão da nossa nova universidade. O que identifiquei como mais preocupante no território rural é a saúde. A saúde das pessoas. Neste território vivem pessoas idosas. O Conselho da Guarda e o Conselho do Sabugal são os 2 concelhos do país que têm mais idosos e mais idosos isolados. No meu périplo pelas freguesias rurais, eu já tinha identificado que a grande preocupação que devíamos ter era na área da saúde nas freguesias rurais. Obrigado. E para isso, deixe-me só acabar. Identificámos uma forma barata de resolver o problema, que é o posto médico móvel, com equipamentos de qualidade. Será uma caminhoneta que inclusive terá uma salinha de espera e tudo, que fará o périplo de todas as freguesias, pelo menos um dia por semana, todos em proximidade, os nossos idosos do nosso território rurais, das nossas freguesias rurais, terão saúde à porta de casa. Vocês gostam de identificar a necessidade também de que essas pessoas precisam de companhia. Luís Soares, e a GNR tem um projeto muito interessante e dei conta que a Câmara Municipal da Guarda pode organizar um serviço de voluntariado. Está a falar há 4 minutos. Está a falar há 4 minutos. Havia muito a dizer. Sérgio Costa, por favor. Mas última mensagem. Estes 4 anos foram um mandato atípico. Foi duro. Foi duro a começar pelos chumbos constantes que fizeram à nossa governação. Já que ouvi falar em a necessidade de a Câmara da Guarda ter contraído empréstimos. Mas o que é facto é que os chumbos foram constantes por parte da nossa oposição na Câmara da Guarda. Seja de um lado, seja do outro. Foram os chumbos dos empréstimos, foi o chumbo da adjudicação da variante da Tijaquina, foi o chumbo do orçamento, depois de termos negociado com ambas as oposições as medidas para esse orçamento para 2024, a seguir chumbam o orçamento na Câmara Municipal da Guarda, contra aquilo que era a vontade da Assembleia Municipal e depois pedem eleições antecipadas. Foi isto que aconteceu ao longo destes 4 anos. Nós somos apenas 3
vereadores no Executivo com funções, com pelouros atribuídos. Nunca antes na Guarda foi feito tanto, em tão pouco tempo e com tão pouca gente. Nós somos verdadeiramente os mais bem preparados para podermos governar nos próximos 4 anos a nossa Guarda. Por estes dias saiu um ranking muito importante, o ranking da competitividade municipal. Em 308 municípios, a Guarda ocupa a 31ª posição. Toda a Guarda, os 40 mil cidadãos devem estar orgulhosos de todo este trabalho, que foi toda a sociedade civil que contribuiu para que a Guarda estivesse neste ranking. Mas falar também, e nós fizemos questão, porque palavras levas o vento, e aquilo que temos assistido ao longo desta campanha eleitoral são as crónicas da má língua. Nós fizemos questão de editar esta revista, e que todos podem ver nesta mesma revista, que se chama Guarda Viva, da coligação PG pela Guarda, onde está todo o trabalho desenvolvido ao longo deste mandato. As obras concluídas, as obras que estão em curso, as obras que estão aprovadas, em projeto, adjudicadas, o investimento privado que nós captamos para o município da Guarda ao longo dos últimos 4 anos. E esses 1.600 postos de trabalho, que o digam as empresas com quem temos negociado, que o digam os serviços públicos com quem temos falado, para que possa ser uma realidade. Mas este mandato, ao nível do planeamento, foi muito, muito importante. Vamos começar pelo PDM. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu. Alterámos o PDM 31 anos depois da sua vigência, que começou em 1994. 2 pontos muito importantes do PDM. Aumentamos em cerca de 600 hectares a expansão urbanística da cidade e das aldeias e quadriplicamos os terrenos disponíveis para áreas empresariais. Mas podemos falar também da ampliação deste parque industrial, que em termos de planeamento duplicamos o parque industrial da Guarda, com terrenos disponíveis para novos investimentos. Já para não falar na ampliação da plataforma logística, a 3ª fase está toda ela alinhada, depois de termos executado a obra. A 4ª fase está em projeto, já aprovado em reunião de Câmara e a candidatura aos fundos comunitários, e a 5ª fase está já em planeamento. Eu tenho que gastar o mesmo tempo que o meu outro colega, se fizer o favor. Isso, estamos a aguardar. No que diz respeito ao Rio Diz e ao Rio Noem, já ninguém fala do Rio Diz e do Rio Noem, ainda bem. Depois de 24 anos a poluir as linhas de água, foi o nosso Executivo, a coligação PG pela Guarda, que pôs fim a esse foco de poluição, que era um dos piores focos de poluição de todo Portugal, de todo o país de norte a sul. E na última reunião de Câmara conseguimos aprovar um protocolo para assinarmos com a Agência Portuguesa do Ambiente de cerca de 700 mil euros para podermos continuar a sua despoluição e valorizar as suas margens. Mas podemos continuar a falar sobre o futuro. O plano de pormenor do Outeiro de São Miguel, da área empresarial da Rifana, que vai ter que ser uma realidade no próximo mandato. Mas estamos aqui a falar numa casa da economia, numa casa de empresários. O Conselho Estratégico é fundamental ser criado, o Conselho Estratégico do Empreendedorismo, sentando à mesma mesa a Câmara Municipal, o NERGA, o Politécnico, a Ensiguarda, o Centro de Emprego, os agrupamentos de escolas, a Acriguarda e outras entidades que nós consideramos importantes. Porque nós temos que, de uma vez por todas, projetar a imagem da Guarda como a grande cidade logística transfronteiriça do nosso país, para podermos cimentar e fortalecer e desenvolver muito aquilo que é o Porto Seco da Guarda. E a alta velocidade que ninguém fala. A Guarda foi uma centralidade neste mandato, porque nós conseguimos, por parte da tutela governamental, o compromisso, porque a linha de alta velocidade vai mesmo passar pela Guarda, ligando Aveiro, Viseu, Salamanca até Madrid, mas foi a importância estratégica que o município da Guarda, presidido por mim, levou a efeito e colocou verdadeiramente a Guarda no radar da linha de alta velocidade. Temos que acabar. António Monteirinho, para acabar a sua mensagem final. Como percebeu, o candidato Luís Soares ocupou 19 minutos e 11 segundos. O candidato António Monteirinho tem que terminar mais ou menos aos 19 minutos, por favor. Sim, não é por causa disso que nós vamos estar aqui a perder muito tempo. Bom, votar no Partido Socialista é votar na coragem e no coração. O Partido Socialista apresenta-se com ideias arrojadas, inovadoras, mas com um plano totalmente diferente daquilo que é a interpretação de um Presidente de Câmara. É para isso que nós estamos a trabalhar, é para isso que nós nos apresentamos ao eleitorado, e ninguém tenha medo da mudança. Nós não temos medo da mudança. Os guardenses não podem continuar a pagar a fatura daquilo que é o descalabro ruinoso daquilo que tem sido a gestão camarária nos últimos 4 anos. Os guardenses têm que ter a noção
que não podem continuar a aceitar que é só estudos prévios, é planos, é aprovações, e nada tem sido feito. O que nós precisamos é uma mudança arrojada de mentalidades, mas também uma mudança arrojada de propostas, de projetos e concretizá-los. É para isso que nós nos apresentamos ao eleitorado. E no dia 12 de outubro eu tenho a certeza que a Guarda compreendeu a mensagem. Uma mensagem de inovação, uma mensagem de esperança, que é isso que o Partido Socialista está a fazer. É a todo o lado levar esta esperança, esta união que temos que ter entre todos os que aqui estão, mas todos os guardenses. O nosso Conselho é uno. O nosso Conselho tem que trabalhar em prol daquilo que é a ambição da nossa Guarda. E a Guarda, connosco, com toda a certeza que vai inverter este ciclo, vai renovar, vai ser capaz de apresentar os projetos e de os concretizar. É isto que nós pretendemos, é isto que o Partido Socialista vai fazer e a minha equipa, que é uma equipa que tem muita experiência e com toda a certeza que os guardenses perceberam a nossa mensagem. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Montarinho. Para continuarmos e para terminarmos, o candidato da CDU, José Pedro Branquinho, que tem 15 minutos. Não, perdão, João Prata, candidato do João Prata, que tem 17 minutos e 56 segundos. Eu vou descontar por algumas interrupções que houve durante o debate, poderá falar mais 30 segundos, ou seja, aos 19, 30 segundos, agradecia que terminasse. Obrigado. Obrigado, Luís Batista Martins, obrigado a todos aqueles que nos estão a escutar e a ouvir e a ver. Dizer o seguinte: peço aos guardenses e às guardenses que nos concedam a oportunidade de fazer a mudança neste Conselho. Peço humildemente, muito humildemente, que me concedam a oportunidade de poder governar a Câmara Municipal da Guarda. Como disse ao princípio, falo-ei sempre com 6 vereadores. E não quero acabar o mandato chumbado como este mandato está a acabar. Este mandato 21-25 começou com a ameaça e concretizada de colocar o Carlos Chaves Monteiro em tribunal. O tribunal depois ilibou. E acabámos o mandato recentemente, numa reunião de Câmara, novamente ameaçados o Carlos Chaves e o António Monteirinho, se eventualmente ganhares a Câmara, poderás não tomar posse. Porque o Tribunal pode decretar que tu não sejas investido dessas funções. Não, eu não quero a Guarda neste contexto. Eu não quero a Guarda neste contexto. Não podemos permitir que isto continue. As pessoas são todas sérias. Dizer o seguinte: peço humildemente essa oportunidade e garanto-vos, com a equipa e com o projeto que temos, não vamos chegar ao fim com metade da equipa fora de jogo, sem nenhuma explicação ao público guardense. Não foi bonito aquilo que se passou neste mandato. Para terminar. Votem com coragem. Coragem, como eu agradeço a tua coragem. Obrigado. José Pedro Branquinho. Desculpe, Luís Batista, não acabei. Não leva mal. Está bem, mas já estamos com 19 e 40 segundos, tinha que ter gerido melhor o tempo. José Pedro Branquinho, por favor, para terminarmos. Numa frase. Uma frase, então. Nós... José Pedro Branquinho, por favor, para terminarmos, qual é que é a coragem dos guardas? A sua mensagem final, José Pedro Branquinho. Da guarda com José Pedro Branquinho, por favor. No cumprimento das regras. José Pedro Branquinho. Bom. Tem, até agora usou 15 minutos e 35 segundos. Agradecer aos 19 minutos. Eu espero que a democracia funcione e que toda a gente vote sem pressões e demagogias e que possamos escolher um executivo e os opositores possam também ser construtores de uma cidade mais desenvolvida, mais capaz e melhor para todos os que residem e trabalham. O lema da CDU é trabalho, honestidade e competência e exclusividade. Esta palavra é muito importante. Estamos disponíveis para estar convosco, defender a regionalização, que é um poder muito importante para o nosso desenvolvimento, contra a municipalização, que é uma armadilha para as autarquias, na maior parte dos casos. Queremos programas sociais que apoiem os mais desfavorecidos, porque a pobreza aumenta. Queremos combater a solidão dos idosos, não só na cidade, mas em muitas das nossas freguesias. E queremos também combater a pobreza com programas concretos, porque há um mínimo de dignidade na vida humana e a vida humana continua a ser um primado e o mais importante da nossa vida em sociedade. Queremos também defender o território multicultural. Temos cada vez mais um território multicultural e é esse que devemos defender, com todos,
não para perder a identidade. Mas qual perder a identidade? Mas para os acolherem, para trabalharem, para nos ajudarem a desenvolver o nosso país, para contribuírem connosco para uma riqueza que tem que ser melhor distribuída para todos, para que realmente as desigualdades não aumentam e diminuam. E, por outro lado, apoiar o movimento associativo. O movimento associativo é um catalisador nuclear do desenvolvimento das aldeias, das freguesias, dos locais do nosso concelho. E, portanto, esta, se calhar, é a estrela maior do Sérgio Costa. Deu esse passo. Espero que se mantenha e continue com este caminho, porque o movimento associativo é, de facto, muito importante e é catalisador do desenvolvimento. E depois, para terminar, ainda tenho alguns minutos, defender os trabalhadores da autarquia da Guarda é também importante para que eles tenham cada vez se assegurados os seus direitos e tenham condições de trabalho dignos, porque o trabalho que eles prestam é um trabalho essencial para a qualidade de vida dos que aqui trabalhamos e residimos. E, portanto, dando qualidade de vida e dando condições a esses trabalhadores, estamos a garantir também que eles nos sirvam para que nós possamos ter uma vida melhor. E, portanto, a CDU tem este compromisso. Onde está? E são muitos territórios. Cá estaremos para dar o nosso melhor, para dar o nosso conhecimento, para dar a nossa honestidade, para dar os nossos contributos. Independentemente do resultado final que venha a acontecer no dia 12 de outubro, porque esse é o resultado da democracia. A democracia é isto. É nós darmos ao povo a possibilidade de eleger sem constrangimentos, sem pressões, sem restrições. E acho que isso acontece porque o voto é secreto. Ninguém vai lá ver em quem é que as pessoas votam. Portanto, podem fazer a cruz livremente e podemos ter aqui na Guarda também uma cidade multicultural, uma cidade dotada de melhores serviços, com mais qualidade de vida para todos. Por isso, eu também peço àqueles que acreditam em nós e confiam em nós um voto no CDU. Não tenho dúvidas. Obrigado. Não tenho dúvidas que, para quem está desse lado, porventura, haveria outras perguntas importantes. Para quem está deste lado, seguramente haveria outros argumentos também relevantes para apresentar. Nós estamos aqui há sensivelmente 2 horas. Da minha parte, tentei contribuir para que o debate fosse o mais elevado possível. Os tempos finais, como se pode ver, andam todos sensivelmente pelos 19 minutos. Parece-me perfeitamente normal que haja algum candidato que fale mais uns segundos e outro fale alguns menos segundos. Tentámos que este fosse um debate construtivo, que as pessoas que nos seguem em casa, assim como os que estão aqui, possam conhecer melhor não apenas as propostas, os projetos, as medidas que defendem, mas também o quem é quem, ou seja, conhecer melhor os candidatos. Houve aqui duas ou três reclamações, nomeadamente, como já percebemos, em relação aos quadros do tempo que estavam feitos pelos técnicos antecipadamente e como tivemos que fazer por sorteio e não aquilo que nós tínhamos previamente definido. Obviamente que não foi possível e espero que compreendam isso. Eu agradeço aos técnicos, mesmo assim, o facto de terem conseguido fazer estes quadros informativos e tê-los posto à disposição de todos. Em relação ao mobiliário, também houve aqui alguma reclamação, nomeadamente o facto de um candidato ter uma mesa maior que outro. Bom, como sabem, os lugares foram sorteados. Os lugares foram sorteados, obviamente não é a responsabilidade minha, da organização ou de quem seja. As pessoas sentam-se no lugar sorteado. Lamento que a festa da democracia, porventura, tenha tido algumas interrupções ou nós não possamos contribuir para que ela tenha sido mais elevada. Fizemos por isso. Para nós era muito mais simples termos ficado no estúdio a fazer o debate, onde toda a gente sairia seguramente satisfeita. Eu agradeço aos candidatos, porque independentemente de algum pormenor, acho que todos estiveram extraordinariamente bem, porque apresentaram as suas medidas, apresentaram os seus argumentos, ainda que possa ter havido alguma picardia, faz parte da democracia, faz parte do debate. A vocês agradeço-vos imenso a vossa presença, repito o que disse há bocado, deviam ter batido palmas mais baixo, mas fizeram bem em bater. Os apupos se calhar eram evitáveis, porque é sempre desagradável, mas mesmo assim eu fiquei muito satisfeito com a vossa presença, com o vosso desempenho, tal como o dos senhores candidatos. Agradeço também à audiência que nos seguiu via Rádio Altitude e Antena Livre de Gouveia. Agradeço àqueles que nos seguiram no Facebook. Foram 2 horas de intensidade que esperamos poder repetir daqui a 4 anos, independentemente de quem ganhar no próximo dia 12. Obrigado a todos os que nos ajudaram.